rapaz é arremessado longe e acha que vai morrer enquanto um grupo observa e um homem acha que agora Rick está muito mais forte do que era 2 anos quando veio treinar com eles. E a garota considera que agora passar no teste para ser um ranking não deve ser mais um problema, então o outro homem revela estar mais preocupado com o lugar onde será feito o teste, já que agora Rick está muito forte e pode acabar destruindo tudo. Mas o rapaz acha que ainda está muito longe de alcançar seus mestres. Nisso uma voz conta que o melhor momento para correr atrás de seus sonhos é quando se é jovem, e isso é uma verdade que vale principalmente para aventureiros cujo corpo é a ferramenta de trabalho. Porém, mesmo assim, existem alguns adultos que insistem em não desistir de seus sonhos. Então Rick aparece na guilda falando a atendente querer se inscrever na avaliação para se tornar um aventureiro, e ao vê-lo a atendente o reconhece revelando ter trabalhado como recepcionista na filial da guilda onde Rick também trabalhava, e diz ter ficado muito surpresa quando Rick se demitiu tão repentinamente, tendo ouvido por aí que ele ia se tornar um aventureiro. O que Rick confirma meio desconcertado, afinal se tornar um aventureiro aos 30 anos é algo impensável, já que a maioria se torna aprendizes de Rank F na adolescência e evoluem para Rank 2 anos depois. Então pergunta por onde Rick esteve esse tempo todo, e o rapaz conta ter passado os últimos 2 anos nas montanhas com seus mestres. Nesse momento um bêbado os interrompe e convida Lisa para sair, e ao ouvir a rejeição da garota o homem tenta forçá-la avisando que irão se divertir muito juntos e as mulheres devem apenas obedecer. Então Rick decide conter o rapaz lhe dando um tapinha na barriga, pedindo ao rapaz para se acalmar, e conta a Lisa que está acostumado a lidar com esse tipo de pessoa por causa do tempo que passou trabalhando na guilda. Porém o homem começa a espumar deixando todos em choque, mas Rick o coloca no chão achando que ele deve ter passado mal de tanto beber e diz a todos para tomarem cuidado com a bebida, pois quando você bebe muito ela pode acabar engolindo você. Então a atendente lhe entrega seu cartão de participação do teste de aventureiros e deseja sorte ao rapaz, que quando pega o cartão vê que seu número é o 4242, que é lido como Shimi Shimi, que significa para a morte, o que ele não considera um bom sinal e fica preocupado com o que pode acontecer nessa prova. Quando sai da guilda sua amiga Reanete questiona como foi e ele diz ter ocorrido tudo bem, e ficando sem jeito conta ter demorado pois se distraiu vendo todos aqueles jovens cheios de esperança, e ela compreende perguntando se foi por causa disso que o rapaz estava olhando para os seus seios, mas ele acha que foi só impressão dela. Enquanto isso, dentro da guilda todos estão impressionados com o estrago feito na armadura do bêbado, que é feita de puro aço, e um dos aventureiros conta que aquele homem já foi um aventureiro de rank A, mas agora estava sendo procurado por agressão. Ao ver aquela situação, a Lisa se recorda de seu amigo cogitando se ele realmente fez aquilo naquele momento. Já Rick está sendo medido e um dos rapazes fica surpreso ao descobrir que ele tem 32 anos e está fazendo o teste. Nisso eles são levados a uma sala onde o avaliador conta que todos colocarão a mão naquela esfera e a luz emitida será referente ao seu nível de poder mágico. Então todos começam a ser ranqueados entre C e D, porém quando chega a vez de Rick a luz se extingue completamente, todos começam a rir dele, nunca tendo visto um poder mágico tão baixo que faz com que o rapaz ganhe o título de Rank F-. Porém quando ele sai a esfera se parte. Já no outro teste a instrutor explica que aquele é um saco de slime verde capaz de suportar altas quantidades de poder, por isso cada um irá efetuar golpes nele para que possam determinar o nível de força de cada um. Ao ver aquilo, Rick se recorda de seu mestre lhe contando que não importa o nível de poder mágico de um aventureiro, se ele não tiver um corpo forte tudo será inútil, então Rick deve destruir aquele saco de slime dourado com apenas seus punhos. E caso consiga fazer isso saberá que construiu um corpo em que pode confiar, mas o rapaz acha que isso é impossível, já que um saco de slime dourado é tão duro quanto as presas de um dragão. Mas seu mestre acha que isso é algo básico para um aventureiro e prova a Rick que é possível, informando que ainda consegue destruir mais 200 daqueles de uma só vez. Por isso manda que Rick inicie seu treinamento com 50.000 socos por dia. De volta à sala de testes, a instrutora chama um garotinho que cria um burburinho entre os ali presentes, que contam que o garoto é o filho mais novo de um grande duque e tem se mostrado um grande prodígio, tendo conseguido usar magias de rank C tendo apenas 11 anos. Então o garoto começa a liberar uma imensa quantidade de poder mágico, invocando todas as energias da natureza para criar sua magia de terceira natureza composta e dispara contra o slime. Ao ver aquilo, todos acham incrível, percebendo que o garoto é mesmo um gênio, e Rick fica pasmo vendo que aquela magia é a mesma que sua amiga usou em seu treino, no qual ele conseguiu escapar por muito pouco. Porém a montanha ao fundo não teve a mesma sorte e acha que o garoto deve ter conseguido comprimir aquele imenso poder para não destruir todo o lugar, por isso ele realmente é um gênio. Então é chegada a vez de Rick fazer o teste, mas antes que faça algo o avaliador o para, verificando que ele já tem 32 anos e avisa que o poder mágico de uma pessoa deve ser cultivado ainda na juventude, caso contrário não se pode esperar que ele cresça mais tarde. E além disso, o resultado de Rick na medição
lição mágica foi o pior que ele já viu, por isso acha que Rick deveria desistir. Ao ouvir isso, Rick se lembra de seu treinamento com seu mestre, questionando se ele já iria desistir, ainda faltando 30.000 socos no saco de slime, mas Rick diz que nunca irá desistir. Então percebe que não importa a idade de uma pessoa, nunca é tarde para se perseguir seus sonhos, então aplica um golpe que oblitera o saco de slime, deixando todos boquiabertos com o que acabaram de ver. Mas Rick acha que o saco devia estar com algum defeito para ele ter conseguido fazer aquilo. Nisso o garotinho fica com raiva vendo que o rapaz roubou toda a atenção que deveria ser dele, mas isso não importa muito naquele momento, pois sua especialidade são magias de defesa e irá brilhar na próxima prova. Porém, quando a prova começa, ele fica chocado ao ver que Rick conseguiu se defender de uma magia de quarta natureza que nem mesmo ele foi capaz de bloquear. Então, vendo a habilidade do rapaz, o avaliador fica impressionado vendo que ele se defendeu usando apenas uma magia de vento de primeira natureza e avisa que agora irá usar uma magia de quinta natureza, por isso caso o rapaz não queira se machucar é melhor usar uma magia mais forte. Porém, Rick revela não poder fazer aquilo porque só consegue usar uma magia de ataque e defesa da primeira natureza de cada tipo, que deixa o rapaz impressionado, mas Rick avisa que não tem problema, se garantindo, e manda o rapaz atacar. Nisso o rapaz invoca um turbilhão de vento de quinta natureza e ao se chocar com Rick, toda a barreira em volta do lugar foi destruída, causando um barulho tão grande que chamou a atenção de um cavaleiro que passava ao longe. E ao chegar no local, ele questiona a avaliadora sobre o que aconteceu, visto que um barulho daqueles não é algo que se espera vir de uma simples avaliação de aventureiros novatos. Após a mulher explicar, o rapaz fica incrédulo ao ouvir que um simples Rank F conseguiu destruir um saco de slime verde com apenas um soco e ainda causou toda aquela destruição no teste de defesa. E questiona se isso por acaso seria alguma piada de mau gosto, mas a avaliadora lhe entrega uma prancheta com os dados de Rick que o cavaleiro lê, vendo que ele possui 14 anos de experiência na guilda como recepcionista, e pergunta se isso por acaso seria algum título que ele deve ter recebido por matar algum dragão. Já do lado de fora, Reanete questiona sobre como foi a prova escrita e o rapaz acha que deve ter se saído muito bem e sua amiga concorda, afinal ele é um veterano com 14 anos de experiência, mas ele acha que não deve ter ido tão bem na primeira fase, tendo recebido um F no teste de capacidade mágica, e fica receoso quanto ao resultado. Porém, Reanete acha que ele não precisa se preocupar, pois seu poder cresceu muito nos últimos 2 anos. Então o garotinho surge insultando Rick, que faz um esforço para lembrar o nome dele, e o garoto se apresenta como Fred Armuit. Ao vê-lo, Rick acha que ele está perdido e se oferece para o ajudar a encontrar seus pais. Nisso o garoto começa a chorar, contando que tinha planejado se exibir nos testes de hoje, visto que ele é uma criança prodígio. Mas Rick roubou toda a cena, então uma cavaleira aparece reclamando com Rick por ele ter feito seu irmão chorar, e ele pergunta se por acaso ela seria irmã dele, o que a garota confirma, e diz se chamar Angélica, filha mais velha da casa de Armuit. Seu irmão começa a chorar novamente, contando que o velhote de 40 anos lhe maltratou, deixando Rick com raiva, explicando que ele só tem 32. Então a irmã defende o garoto e eles ficam discutindo, e vendo a insistência de Rick, ela decide desafiá-lo para um duelo. Rick não pretende aceitar e dá um sermão na garota por ter jogado sua luva assim, pois como ela é nobre não deve saber, mas dá muito trabalho lavá-las. Porém, ao pegar a luva, sua amiga avisa que ele aceitou o duelo. Então Angélica diz que por ela ser uma cavaleira da segunda classe daquele reino é seu dever punir aquele rapaz, e avisa que o vencedor pode definir uma exigência que o perdedor deverá cumprir após o combate, e a exigência dela é que o perdedor vire um servo do ganhador pelo resto da vida. Então Rick pergunta à sua amiga sobre o que a cavaleira falou, e ela explica que um cavaleiros protegem o reino e um de segunda classe está próximo de um aventureiro de rank B, o que deixa Rick desesperado, pois pessoas desse nível são capazes de derrotar monstros sozinhos, e acha que não tem como ele vencer esse combate por ele ser apenas um rank F que acabou de se registrar, o que lhe deixa muito inseguro. Mas sua amiga tenta lhe acalmar, o fazendo-se recordar de tudo que ele passou no treinamento, e ao fazer isso Rick acaba passando mal, sentindo-se mentalmente exausto, e sua amiga acha que pelo menos agora ele não está tão tenso e avisa que ele deve se orgulhar, pois faz parte do grupo de aventureiros mais forte do continente, o Punho de Orixalcum. Ao ouvir isso, ele se sente mais motivado a lutar contra a cavaleira, mesmo sem saber onde pode chegar enfrentando alguém tão forte. Nisso a cavaleira avisa que por ele ser apenas um rank F ela irá pegar leve para que o rapaz não acabe morto. Então libera seu poder e parte para cima, mas acaba errando o golpe e avisa ter errado de propósito, mas parece que isso ainda é rápido demais para um simples rank F. Nisso o garotinho comemora, contando que graças à super velocidade da irmã ela é chamada de Angélica Lampejo, e a garota se prepara para investir novamente e dessa vez não pretende errar o golpe. Então ativa sua habilidade de passo instantâneo e parte para cima do rapaz, que a observa, notando que ela é muito mais lenta do que quando ele corre de forma normal, e reflete se ela está mesmo usando sua habilidade correndo naquele
naquela velocidade. Nisso ele esquiva, o que deixa a garota muito surpresa, visto que apenas alguns poucos cavaleiros de primeira classe têm potencial para ver sua velocidade. Por isso considera que foi apenas sorte e avisa que isso não acontecerá novamente. Então parte para cima usando sua habilidade outra vez, mas novamente Rick a vê em câmera lenta refletindo como ela conseguiu se tornar cavaleira de segunda classe do reino sendo tão lenta, e acha que ele realmente deve ter ficado muito mais forte para perceber isso. Nisso a garota acaba tropeçando e sai girando enquanto Rick está se achando, e quando abre os olhos nota um ataque muito rápido vindo para cima dele que ele não consegue prever e acaba tendo que se esforçar para esquivar de todos os ataques. E percebe que isso foi culpa de sua arrogância, pois está lidando com alguém muito forte e aquele ataque com certeza foi muito mais surpreendente do que ele imaginava. Por isso ele não pode baixar a guarda, pois ainda é apenas um novato de rank F, então existe um enorme abismo entre as habilidades de ambos. Nisso a cavaleira reflete que tropeçou sem querer, mas acha melhor fingir que foi de propósito e parabeniza Rick por ter conseguido desviar daquele ataque mortal. Então lhe dará a honra de ver sua melhor habilidade, que ela só pode usar 3 vezes ao dia, e parte para cima usando seu passo instantâneo centésimo. Porém Rick continua achando ela super lenta mesmo estando 3 vezes mais rápida do que antes, e decide apenas se esquivar, notando que caso faça algo ela pode acabar desencadeando outro ataque feroz como o de agora há pouco, mas ao fazer a garota fica incrédula vendo que não foi capaz de atingi-lo. Então ataca novamente, porém não acerta, mas decide usar seu ataque novamente, sendo essa sua última tentativa, e Rick decide revidar, mas a garota acaba tropeçando novamente e vai deslizando, o que deixa Rick surpreso vendo que é um ataque por baixo e decide golpeá-la. E abre um enorme buraco no chão, e ao ver aquilo a garota fica assustada, percebendo que se não tivesse se esquivado no último momento aquele golpe teria acertado, e questiona quem o rapaz realmente é. Mas ele apenas diz ser um aventureiro rank F, o que a garota não acredita, mas isso não importa agora, pois Rick está animado para lutar vendo que uma cavaleira de segunda classe parece ser muito forte, por isso ele decide que vai lutar com tudo. Mas a garota se rende deixando Rick frustrado, e ela conta que irá permitir que ele vença dessa vez, já que conseguiu esquivar dos seus ataques por sorte. Mas antes que ela vá embora, Rick se lembra do que ela havia dito no início do combate sobre cada um poder definir uma exigência, e como ele não definiu nenhuma, questiona se pode exigir o mesmo que ela. Mas a garota usa sua super velocidade novamente para fugir a todo vapor. Após ela sair, Rick fica confuso achando que não merece aquela vitória e não se considera um vencedor apesar de sua amiga dizer que ele é. Então decide deixar aquela história de lado e informa a Rick que seus amigos estão vindo à cidade para ver como o rapaz está se saindo, que deixa ele com um pressentimento ruim. Então uma história é contada sobre uma criatura lendária que caso alguém derrote receberá um tesouro capaz de realizar qualquer desejo. Porém ele nunca foi capaz de conseguir esse feito, mas acredita que alguém nessa nova geração conseguirá ter seus desejos realizados. Então numa sala a garota explica que o resultado da primeira fase de teste será mostrado em seus cartões, e todos aqueles que emitirem um brilho azul significará que a pessoa passou para a segunda fase, que será uma batalha simulada. O que deixa Rick muito ansioso, mas sua amiga o conforma lhe mandando se acalmar, pois tem plena confiança de que ele passou, e caso ele não tenha passado seu treinamento será dobrado, o que deixa Rick desesperado. Nisso seu cartão começa a emitir uma luz azul que deixa Rick feliz vendo que passou, e ao sair do local sente um odor muito forte. Então aparece um rapaz cortejando Reanete e se apresenta como Raster, o filho mais velho da casa de Armuit que governa muitos povos do norte. Rick tenta falar aquilo, mas acha muito longo e pensa que ele poderia encurtar só para governar as terras ao norte. Após ouvir o nome de Reanete ele acha muito lindo, e Rick pensa que ele talvez esteja fazendo a prova também, então decide fazer amizade e se apresenta. Porém o homem o trata com desprezo, dizendo não ter interesse em um homem de meia idade sem brilho algum, e volta a cortejar Reanete contando ter perdido seu coração no brilho de seus olhos, e pede para que ela vá com ele para as terras do norte e se torne sua segunda esposa. Ao ver o olhar de Reanete, Rick decide ajudar, o que deixa o Raster com raiva, mas Rick diz que aquela garota é sua namorada, por isso não pode ficar quieto vendo alguém dar em cima dela. Nisso Raster nota seu cartão e cai na risada vendo que Rick é um rank F fazendo teste para a promoção de rank, e questiona se o rapaz já não estaria velho demais para isso. E Rick acha que o rapaz também aparenta estar velho demais, mas Raster o acha um idiota por não conseguir distinguir o nível de uma pessoa só de olhar. Então revela que na verdade ele é um prodígio que passou no teste de rank aos 14 anos e agora é um rank examinador do teste de batalha simulada. Por isso manda que Rick vá embora e volta a cortejar Reanete, que recusa o convite do rapaz, afinal ela está acompanhada. E além disso acha o cheio de sua colônia muito forte, o que deixa Raster com raiva, que avisa que caso ele seja o examinador da prova de Rick ele irá se arrepender, pois lhe mostrará a diferença entre suas forças e talvez desse modo a elfa recobre o juízo. Ao ir embora Rick percebe a confusão
confusão que aquilo tudo se tornou, então percebe o lugar onde seu braço está e se desculpa com sua amiga por ter dito que ela é sua namorada. Mas ela diz ter gostado, afinal ele a salvou de um problema. Mais tarde Raster está bebendo ainda bravo por causa de Rick, achando o rapaz muito irritante, então seus irmãos aparecem e o menino conta ter sido intimidado por um velho de 40 anos no primeiro teste. E a garota diz que esse mesmo velho usou as regras de combate para tentar sujeitá-la à humilhação. Raster acha inadmissível que alguém tenha feito membros da casa de Armuit chorar, então percebe que eles estão falando de alguém muito velho e questiona sobre o número desse competidor, e ao ouvir percebe que é exatamente quem ele estava pensando. Então é chegada a hora da segunda fase do exame e Rick fica desesperado pensando na possibilidade do cara do norte ser o examinador. Nisso eles se deparam com um homem chamado Lynx que revela ser o examinador de todos que passaram na primeira fase a partir do número 4200, o que deixa Rick muito feliz pelo seu número agourento ter lhe dado essa sorte. Então Lynx conta estar muito surpreso em ver alguém que era só um recepcionista virar um aventureiro, mas considera isso muito motivador porque ele também decidiu virar aventureiro já na meia-idade. E ver Rick apenas lhe dá mais coragem para continuar, já que ele iniciou nesse mundo aos 24 anos, o que já considera muito velho, e acha que para Rick ter começado depois dos 30 deve estar sendo motivado por emoções muito poderosas. E diz compreendê-lo porque já chegou aos 40 anos, mas segue lutando pelo seu sonho, pois para realizá-lo precisa chegar no rank A, e atualmente ele está no rank B, tendo levado quase 20 anos para chegar nesse nível, mas não pretende desistir. Ao ouvir sua história, Rick entende que ele também possui um fogo impróprio para sua idade, então aperta sua mão feliz por conhecer alguém assim e marcam de beber algo após o teste, sem notar Raster escutando a conversa. Ao se despedirem, Lynx fica impressionado com a força do aperto de mão de Rick e acha que também deve se dedicar mais, então Raster aparece o considerando um cara de sorte por ele estar dirigindo a palavra a um plebeu e diz ter um assunto para tratar com ele. Enquanto isso, na sala dos competidores, um homem aparece informando que Lynx ficou muito doente de repente e agora o seu novo examinador será Raster de Armuit, o que deixa Rick confuso, pois seu amigo parecia muito bem agora há pouco e tenta pensar em quem é esse Raster, ficando apavorado quando Reanette lhe conta ser o homem do dia anterior, e ela acha que os dois que enfrentaram durante o primeiro teste devem ser os irmãos mais novos dele. Nisso ele ouve os outros competidores preocupados, vendo que o seu examinador é não apenas um membro de uma casa nobre, como também um prodígio que atingiu o rank aos 17 anos, sendo conhecido como o Homem das Mil Habilidades. Mas além disso, o que mais lhes preocupam é o seu outro apelido de triturador de rank F, e contam ser um homem que se diverte todo ano acabando com aqueles que chamam sua atenção. E Rick acha que deve ter chamado tanto sua atenção que agora o rapaz não consegue ver nada além dele. Enquanto isso, vemos Raster acabando com um novato sem esforço. Então um membro da guarda de elite aparece querendo falar com ele. Já Rick continua desesperado, vendo que seu examinador é muito forte, e Reanette questiona o motivo de tanta ansiedade, mas Rick conta tudo o que ouviu sobre seu oponente, enquanto ele é apenas um rank F que só domina magias de primeira natureza. Por isso deseja ir para casa, mas caso ele saia vai acabar morrendo em um treino triplicado, e caso ele fique vai acabar morrendo no combate, o que lhe deixa ainda mais desesperado, vendo que não tem o que ele possa fazer. Então sua amiga decide lhe consolar, vendo que o rapaz não está confiante, e ele conta ser porque todos dizem que já é tarde demais para ele se tornar aventureiro. E sua amiga acha que se ele sente sua confiança vacilar por causa de palavras negativas dos outros, então o inverso também pode funcionar, então começa a lhe dizer palavras positivas sobre o quanto ele é forte e pode vencer aquele desafio, pois sempre fez isso desde o dia em que decidiu se tornar um aventureiro, e ao ouvir isso ele agradece, pois estava precisando ouvir essas palavras, e agora graças à garota sente que sua confiança está voltando. Então uma pessoa misteriosa aparece e, vendo que Rick vai fazer o teste daqui a pouco, decide lhe oferecer seu serviço de vidência para ver como vai ser a sorte do rapaz, e o manda não se preocupar, afinal não é nada suspeito, e avisa que como é a primeira vez fará isso de graça, o que faz Rick aceitar, mas quando se senta acaba sumindo. E a pessoa misteriosa revela ser aquela criança prodígio, tendo ficado feliz ao ver que seu plano funcionou, porém Reanette fica profundamente irritada e já sabe que aquilo foi uma magia de teletransporte, questionando para onde Rick foi enviado. O garoto tenta se fazer de durão, mas ela corta seus cílios com um simples movimento, avisando que da próxima vez serão seus olhos. Então o garoto revela que a magia de teletransporte é de extrema complexidade, por isso mesmo ele sendo um gênio, 100 metros é o limite, então Rick está por perto. Nisso Rick nota que não está mais no local de teste, então os homens aparecem decididos a colocá-lo para dormir e se apresentam como os guardas de elite da família de Armuit, e acham uma pena que ele não irá passar no teste antes mesmo de tentar. Ao ouvir isso, Rick acha que eles deveriam ter vergonha por tentar atrasá-lo, mas o líder revela que estão ali para surrá-lo, deixando Rick apavorado, e conta que embora a força da maioria de seus homens seja de rank
Rank B alguns são tão fortes quanto Ranks A, incluindo ele mesmo. Rick acha aquilo injusto vendo que não possui a menor chance de vencer, então seus mestres aparecem questionando o que ele está fazendo ali. Nisso o grupo de guardas fica impressionado ao ver um orc falando e um deles questiona quem ele seria. Então Rick diz ao orc que aqueles homens são apenas seus amigos que estão lhe ajudando a se aquecer antes do teste, e ao ver essa bondade o orc decide ajudar também. O que deixa Rick desesperado e manda o grupo ir embora por estarem correndo muito perigo, mas o líder manda eles atacarem. Mas quando o homem faz isso, sua espada se estilhaça, fazendo o orc notar que embora o rapaz tenha melhorado sua força física até certo ponto, ele não cuidou de melhorar sua arma. Então pega o punho do rapaz e começa a esmagá-lo, e em seguida joga uma luz curativa que faz a mão voltar ao normal. E conta ao rapaz que apesar de seu soco ter sido bom, sua precisão e equilíbrio são péssimos, por isso deve melhorá-los se quiser ser mais forte, pois o corpo é uma grande massa conectada. Os homens ficam em choque ao ver que o ogro, além de falar, ainda consegue usar magias. Enquanto isso, outro rapaz conta a Rick que ele se meteu numa situação muito complicada, vendo que ele deve ter tido algum problema, e inventaram um pretexto para brigar com ele. Então decide que irá dar um fim pacífico a tudo com sua nova arma, que ele batizou de Super Canhão Julieta revisada, que está carregada com pedras mágicas e balas de chumbo. Então testa ela em seus oponentes, deixando Rick desesperado, mas ele conta que ninguém morreu. Nisso um homem aparece fazendo a garotinha de refém e eles o mandam soltá-la para o seu próprio bem, o que deixa a garotinha confusa vendo aquela situação. Mas Rick conta que eles só querem brincar, deixando a garota animada, mas o homem lhe dá um golpe que ela não gosta e o manda pelos ares. Ao ver aquilo, os rapazes ficam impressionados vendo que uma garotinha de apenas 10 anos lançou uma magia de sétima natureza com apenas uma palavra. E o líder reconhece o grupo, sendo a garota uma vampira prodígio conhecida com Aliceret Draki. O outro um meio-elfo e meio-anão com mais de 50 anos que utiliza a técnica milênios à frente de seu tempo, sendo o maior artesão de armas do mundo, conhecido como Mizet Alvarth. E o orc com sua força monstruosa e inteligência equivalente, capaz de usar todas as magias de suporte, é Brogon Ashork, sendo ambos aventureiros de Rank S que juntos formam o grupo mais forte do continente, conhecido como o Punho de Orixalcum. Ao ver aquilo, o homem se emociona, pois nunca tinha achado que conseguiria vê-los com seus próprios olhos, e acha que agora é chegada a hora de se aposentar e viver o resto de seus dias em paz, e Rick decide voltar para dar o seu melhor no teste. Enquanto isso, o garoto questiona a Reanette sobre quanto tempo a garota pretende mantê-lo naquela posição, e ela conta que ele ficará assim até que Rick retorne, mas o garoto acha que aquilo é impossível e Rick aparece se desculpando pela demora, deixando o garoto chocado, mas Reanette não precisa mais dele e explica a Rick ter cortado apenas um pouco aquela parede. Então Lynx aparece e revela a Rick que foi Raster quem o deixou naquele estado, fazendo Rick perceber que tudo isso foi para que ele pudesse ser o examinador do teste. E Lynx prossegue contando que quando o rapaz fez isso com ele, ele perguntou qual era o seu sonho e diz que seu sonho sempre foi construir uma escola, já que veio de uma área muito pobre e remota. Mas quando contou isso, Raster zombou de seu sonho, pois caso alguém de terceira classe como ele criasse uma escola, os estudantes também seriam de terceira classe. Ouvir aquilo deixou Lynx furioso, mas não conseguiu responder nada a ele, e acha que Rick deve desistir do teste para que não lhe aconteça o mesmo que aconteceu com ele. Mas Rick lhe conta que não importa a idade, quando alguém começa algo novo, então parte pro teste, onde Raster está soltando magias, achando todos os candidatos inúteis. Então vê um de seus guardas notando que Rick realmente vai aparecer no teste para ter seus sonhos e paixões pisoteados por ele, e cria um enorme pilar de fogo para que Rick sinta o calor do inferno através de seu poder, e Rick está decidido a fazer aquele cara sair voando. Então ele continua derrotando os novatos, enquanto um espectador fica decepcionado vendo que não pode esperar muito além disso de um teste de ranks, e nisso ele explica sobre os 4 grandes fundamentos para todo aventureiro, que são força física, controle corporal, quantidade de mana e controle mágico, que juntos influenciam muito a força de um aventureiro. E graças à sua habilidade de nascença, ele consegue visualizar o quanto cada pessoa tem desses fundamentos. Nisso Raster acaba com mais um aventureiro e o homem decide lhe observar, ficando impressionado vendo que Raster realmente é digno de um rank A, porém seus olhos começam a doer, já que ficar analisando alguém muito forte pode ser doloroso. Então acaba vendo Rick, questiona o motivo de um idoso estar fazendo aquele teste. Ao analisá-lo, cai de dor por causa da imensa força do rapaz. Enquanto isso, a Liz encontra Reanette vendo que ela era a garota que estava com Rick no dia anterior e se apresenta contando ter trabalhado com ele quando o rapaz era recepcionista da guilda, e Reanette se apresenta contando ser do mesmo grupo de Rick e a convida para assistir com eles. Porém, ao chegar, a Lisa fica assustada ao ver um orc naquele lugar. Nisso Mizet convida sua amiga para sentar ao seu lado, mas ela recusa, imaginando que vai acabar sendo assediada, e mostra sua amiga que se apresenta, deixando Mizet animado ao ver seus opais, e pede para que ela
se sente do seu lado também, mas Reanete a tira de lá para não acabar sendo apalpada. Então Rick finalmente entra na área de teste e o Orc questiona como ele está e Reanete conta que ele vai passar naquele teste sem dificuldades. Porém a Lisa discorda, afinal o examinador é Raster, um aventureiro de rank famoso por sempre forçar os novatos além do necessário, mas Brogon não acha que isso represente um problema. Nisso o exame começa e os irmãos de Raster torcem por ele da arquibancada enquanto Raster conta estar surpreso pois não havia imaginado que Rick conseguiria escapar de seus guardas de elite, mas compreende afinal eles são apenas plebeus. Já ele como um nobre avisa Rick para que não o subestime pois é bem diferente dos outros. Rick entende afinal consegue sentir seu imenso poder só de observá-lo, então lhe pergunta do motivo pelo qual decidiu se tornar aventureiro. Raster fica surpreso com a pergunta respondendo ter talento para isso e além disso como um nobre ter sido aventureiro só vai aumentar seu status, por isso planeja parar no momento mais apropriado visto que já está ficando cansado disso. Ao ouvir isso Rick entende e afirma que não pode perder para um cara como ele. Nisso Raster o manda ser mais educado com seu veterano e além disso não sabe ao certo até quando Rick será capaz de continuar falando, então dispara uma magia de primeira natureza. Porém Rick não se move fazendo Raster questionar se por acaso ele estaria paralisado de medo. Mas Rick reflete que não deve agir controlado pela raiva, necessitando primeiro manter a calma e raciocinar. Nisso se recorda de Reanete lhe aconselhando a usar o primeiro minuto de luta para acalmar seus sentimentos e observar seu oponente. Mesmo estando preocupado decide que irá confiar em sua amiga. Nisso Raster fica irritado vendo que ele não quer atacar e dispara uma magia de terceira natureza deixando a Lisa preocupada, mas o rapaz resiste sem sair do lugar e o Orc conta que algo tão insignificante sequer se qualifica como um ataque para Rick, e questiona se a garota por acaso conhece os 4 fundamentos para ser um aventureiro, o que a garota confirma. Ele prossegue explicando que entre esses 4 fundamentos a mana deve ser trabalhada quando ainda se é jovem, caso contrário ela não crescerá. Por isso a maioria dos aventureiros começa a treinar antes dos 20 anos, porém no caso de Rick ele se tornou aventureiro depois dos 30 anos, por isso sua reserva de mana é extremamente baixa. Então para suprir esse problema ele fez Rick treinar exaustivamente, pois no final a única coisa com a qual ele pode contar é com seu próprio corpo, então o manda correr até a vila mais próxima, o que seria fácil se ele não estivesse com todo aquele peso preso ao corpo. Mas seu mestre acha que aquilo está muito fácil, afinal estão começando apenas com 100 quilos em cada perna e o manda segui-lo logo porque tem um covil de monstros carnívoros ali perto. E explica que para compensar a falta de mana ele o fez treinar exaustivamente as outras 3 áreas. Nisso Raster lança uma magia de quarta natureza que Rick novamente aguenta sem fazer esforço e Brogon explica tê-lo feito construir sua força física do zero e o controle mágico foi ensinado pelo meio-elfo, o que lhe deixa impressionado por ele ter ensinado Rick por 2 anos, sendo que odeia fazer coisas trabalhosas, e ele conta só ter feito porque o rapaz precisava ter alguma defesa contra a magia. Nisso eles olham para a vampira que diz que eles apenas brincavam um pouco e além disso o rapaz também foi treinado em controle corporal pela Reanete, o que acaba deixando a Lisa surpresa pois achava que ela era uma serviçal, mas é apenas o estilo que ela gosta de vestir. E Brogon conta que depois de tanto treino Rick agora já está no rank S assim como eles. Nisso Raster zomba da força do rapaz e lhe acerta um ataque elétrico, e enquanto observa a Lisa fica incrédula vendo que seu amigo agora é um rank S e Reanete lhe conta que ele ainda não sabe disso. Então é mostrado ele treinando onde Brogon acha que o resultado de Rick não é satisfatório para aquele treino, pois segundo ele até mesmo um rank F deveria destruir aquela rocha com apenas um golpe. Enquanto isso Raster continua atacando de forma incessante pois acha que fracassados de terceira categoria merecem ser atormentados por elites como ele. E após conjurar tantas magias crê que se empolgou um pouco, porém Rick aparece novamente inteiro após todos esses ataques, deixando Raster irritado ao ver tanta resistência física. Então decide que irá acabar com ele usando suas próprias mãos, conjurando um feitiço em seu punho e o passo centésimo, partindo para cima de Rick que rebate seu golpe, entendendo finalmente o que Reanete quis dizer quando pediu para observar, pois agora vendo a luta entendeu que seu oponente só se importou com seus talentos naturais sem se preocupar em melhorá-los ou refiná-los. Por isso mesmo possuindo uma vasta quantidade de mana todo o resto é muito desleixado, então não tem a menor chance de perder contra um adversário desses. Nisso Raster acha que ele deu muita sorte de ter conseguido acertar o tempo certo para anular sua habilidade, mas acha que ele não terá tanta assim novamente, então lança uma magia de terceira natureza composta que Rick simplesmente bloqueia, deixando todos espantados, e conta que uma magia lançada de forma tão descuidada nem necessita que ele use magia para bloqueá-la. E o meio-elfo conta que naquele momento Rick usou apenas um pouco de magia para bloquear o ataque, sendo uma quantidade completamente irrisória quando comparada à quantidade de energia que seu oponente usou neste ataque, pois mesmo com baixa quantidade de mana é possível fazer esse tipo de coisa se
tiver controle mágico refinado o suficiente. Já no combate, Raster acha que seu oponente está muito arrogante apenas por ter dado algumas sortes, mas isso não ocorrerá de novo e parte para cima, mas Rick o acerta, fazendo com que Raster tenha que conjurar uma magia defensiva transformando seu corpo em ferro. Nisso, seus irmãos ficam surpresos ao ver que ele perdeu aquele embate para um idoso mesmo usando magia de fortalecimento, e Raster admite que Rick realmente possui algumas habilidades acima de rank e além disso já está muito cansado por testar candidatos o dia todo, e além disso a sorte decidiu sorrir para seu inimigo hoje. Mas Rick o manda para de inventar desculpas apenas para não o reconhecer, pois ele sequer usou magia, sendo apenas o seu bom controle corporal que é superior à magia de fortalecimento de Raster. Nisso, Raster decide perguntar como ele ficou tão forte em apenas 2 anos, sendo que tudo que possui é apenas uma pequena quantidade de mana. Então Rick explica que durante esses 2 anos não teve permissão para sair do covil de um dragão até derrotá-lo. Passou por diversas explosões e nadou em fluido de captura de monstro até não aguentar mais. Ao ouvir isso, a Lisa acha que ele teria morrido algumas vezes se fizesse isso, que o orc confirma, pois ele realmente morreu, mas explica que caso a sua magia de cura seja usada logo em seguida pode trazer alguém de volta à vida. E ao superar essas limitações físicas, quebrando e reconstruindo seus corpos diversas vezes, é que acabam ficando mais fortes. Nisso, o meio-elfo conta que ele realmente aguentou firmemente o treinamento, se recordando de tê-lo jogado do alto para que sentisse o vento em seu corpo todo. Dessa maneira aprenderia a sensação de poder de vento. Porém, ele acabou precisando ser ressuscitado e precisou novamente no treinamento com a vampira. Então Rhianette tenta lhe ensinar como usar o corte aproveitando o peso dos objetos que caem, mas ao tentar ele não se sai muito bem e acha que deve haver outro truque. Porém, Raster acha que é mentira a existência de um treinamento tão severo, e mesmo que exista, questiona qual seria a motivação do rapaz para suportar tal provação. E Rick conta ser igual ao Lynx, um homem motivado pelo seu sonho, e o dele é o de um dia derrotar o monstro mais forte do mundo, Kaiser Alsapier. Ao dizer isso, eles caem na risada vendo que o sonho do rapaz é derrotar aquela criatura lendária que a Lisa questiona ser o monstro que aparece na história do herói Yamato. O que Rhianette confirma, contando ser esse também o objetivo final do punho de Orixalcum. Mas Raster acha que tudo isso não passa de um conto de fadas e derrotar aquela criatura é apenas um sonho infantil, porém Rick não liga para o que ele acha. Nisso, Raster decide que é hora de acabar com tudo aquilo, então com uma magia de 7ª natureza prende Rick, deixando Rick surpreso por ele ter feito aquilo sem recitar um encantamento completo. Porém, Raster o manda não ficar surpreso ainda, porque o que ele vai mostrar agora fará com que ele nunca mais diga coisas arrogantes. Então começa a recitar um longo encantamento de uma das magias mais poderosas que ele, o Homem das 1000 Magias, possui. Uma magia de 8ª natureza que cria à sua volta um grande golem de madeira controlado por ele, deixando todos impressionados, e acha que agora fará Rick rastejar, mas o rapaz começa a criar uma magia em sua mão, fazendo Raster rir, querendo saber o que ele fará com um tiro de ar, que é uma magia extremamente básica, e Rick conta que dará um soco nele. Nisso, o homem menospreza o seu poder e Rick lhe pergunta quantas vezes ele treinou sua habilidade após dominá-la, o que Raster diz não saber, já que a dominou em poucas tentativas. E Rick conta ter treinado aquela única habilidade cerca de 100 milhões de vezes, uma quantidade que eles acham impossível, mas Brogon explica que é totalmente possível se for usada a magia de espaço-tempo para que isso ocorra. Desse modo, Rick realmente conseguiu treinar tudo isso. Então Raster se cansa de tanta falação e decide que já é hora de esmagar os sonhos de Rick utilizando sua magia de 8ª natureza Yggdrasil, fazendo com que seus punhos se choquem, liberando uma imensa quantidade de poder. Porém, o golem começa a rachar e acaba sendo destruído, lançando Raster longe. E Rick questiona o que teria acontecido com o que Raster falou, afinal seu sonho ainda está de pé. Vendo a vitória esmagadora de Rick, seus amigos ficam felizes e vão lhes dar os parabéns, e a Lisa acha ele incrível. Nisso, ele agradece seus amigos, vendo que realmente ficou muito mais forte, apesar de não saber o motivo pelo qual se achou fraco esse tempo todo. E seus amigos pedem para que ele levante sua cabeça, pois ficar tão formal do nada é um pouco esquisito, e o convidam para comer. Então ele nota Raster saindo da arena bravo e frustrado por ter perdido, e o chama pensando que ele deve estar pensando como um gênio da elite perdeu para um 3ª classe como ele. O que deixa Raster bravo, que acha que ele está tirando sarro de sua cara. Então seu irmão tenta lhe defender, mas a garota o para. E Rick prossegue contando ter limitado o número de técnicas que usa e as praticou exaustivamente todos os dias. Por isso, primeiro ele deve refinar uma técnica ao máximo, mesmo que seu corpo não aguente mais, sendo esse seu conselho para o aventureiro classe A, pois ainda tem expectativas nele como aventureiro. Então Raster vai embora contando que será seu examinador novamente no seu próximo teste de promoção, e quando isso acontecer ele é quem sairá vencedor. Então seus irmãos o seguem, mas antes de ir a garota agradece Rick, que fica sem entender. Mais tarde é feito um anúncio contando quais candidatos
passaram no teste para ser um rank enquanto a outra parte do grupo janta esperando por Rick. Nisso Reanete vai falar com Rick vendo que ele está muito calmo diferente de quando passou no teste preliminar e ele conta estar apenas se lembrando de algumas coisas. De um momento em que lia a história do grande aventureiro Yamato que conta que ao derrotar o dragão Kaiser Alsapié a pessoa obterá um tesouro capaz de realizar qualquer desejo. E apesar dele não ter conseguido derrotar essa criatura tem certeza de que um dia nascerá a criança que o derrotará. Nisso ele decide contar aos seus pais seu desejo de se tornar um aventureiro, porém sua mãe acha aquilo muito perigoso, desejando que ele procure algo mais estável. E seu pai o manda parar de ficar sonhando com o conto do herói Yamato e ir buscar um emprego decente. Já na guilda um homem informa que Rick possui uma habilidade inata que é algo muito raro, mas eles ainda não sabem que habilidade é. Mas só de ter ouvido isso Rick fica animado vendo que tem o mesmo poder que Yamato. Nisso o homem avisa que isso vai se manifestar naturalmente, então tudo que ele pode fazer é esperar. Então Rick sai feliz com essa descoberta e espera que sua habilidade se desperte logo para ele contar com orgulho aos seus pais que irá se tornar um aventureiro. Então acorda no dia seguinte, seus amigos questionam sobre sua habilidade, mas ele acha que não tem como sua habilidade surgir de um dia para o outro. Então dia após dia eles perguntam e nisso se passa bastante tempo e seu amigo explica que existem casos onde a habilidade não se manifesta mesmo quando a pessoa possui um fator. E perguntam o motivo de Rick não se tornar um aventureiro enquanto sua habilidade não surge, afinal muitos não têm habilidades inatas e ainda conseguem ganhar muito dinheiro, mas para Rick ser um aventureiro não se trata apenas disso. Então o tempo passa e ele consegue um emprego como recepcionista na guilda, deixando seus pais muito felizes. Nisso a Lisa está recebendo a confirmação da eliminação de uma infestação de slimes e fica confusa quanto à recompensa, mas Rick aparece para lhe ajudar. Nisso a Lu agradece e ele a conforta contando que mesmo que demore um pouco para lembrar das coisas não precisa ficar desesperada. E comenta que vários monstros que foram expulsos de seus covis estão aparecendo na cidade, por isso é provável que uma missão seja anunciada em breve e a julgar pelo nível dos monstros é provável que a missão seja de rank D. Então a Lisa decide fazer os preparativos para essa missão. Nesse momento o amigo de Rick aparece empolgado mostrando sua insígnia de rank B que acaba de conseguir e agora pode finalmente ganhar a vida apenas trabalhando como aventureiro. Rick o parabeniza feliz pelo amigo, mas ao ir embora fica reflexivo, pois enquanto seu amigo já está no rank B ele passou os últimos 14 anos no mesmo lugar fazendo o mesmo trabalho. E mesmo tendo uma vida estável sem preocupações tenta imaginar onde poderia estar caso tivesse virado aventureiro, mas tenta afastar esse pensamento. Nisso acaba ouvindo os gritos de pessoas fugindo de monstros e ao ir conferir acaba se deparando com um troll gigante, ficando assustado ao ver um monstro de nível médio por ali. Então uma adorável garota passa e ele decide defendê-la do troll, mas ela o manda que se afaste e fatia a criatura. E agradece Rick pela ajuda, porém ela não precisa, afinal é uma aventureira. Nisso eles saem andando e ele conta que pretendia salvar a garota, mas ao invés disso ele que acabou sendo salvo, então eles se apresentam. E Rick pergunta sobre seu rank pensando ser um B, mas ao ouvir a garota negar fica impressionado achando que ela é um rank A, nunca tendo visto um lutar pessoalmente. Mas ela revela ser na verdade rank S, deixando Rick sem palavras, pois os aventureiros de rank S são tão fortes que apenas podem ser supervisionados pelo escritório principal da guilda. E de acordo com os rumores são aventureiros de primeira classe. Saber que uma está bem diante dele deixa Rick nervoso, mas pergunta se pode tirar uma dúvida, mas acha que ela pode acabar rindo dele. O que Reanete diz ser impossível, pois não ri desde seus 8 anos. Então ele conta sobre seu sonho de infância de derrotar Kaiser Alsapié e sobre sua habilidade inata que ainda não se manifestou e deseja saber se ela acha que ele conseguiria se tornar um aventureiro mesmo já tendo 30 anos. Nisso a garota diz que ele possui muita coragem visto que fez agora há pouco, porém como ele já trabalha na guilda há um tempo provavelmente já sabe que aumentar sua mana depois de adulto é algo impossível. E já que é necessária uma certa quantidade de mana para ser aventureiro, não existe a menor chance de Rick obter sucesso caso decida se tornar um aventureiro agora. Ao ouvir isso Rick diz estar aliviado, pois agora após ouvir isso
vindo de uma aventureira de elite, ele pode finalmente desistir desse sonho ao qual tanto se apegou apesar de sua idade. Nisso Reanete se desculpa, mas ele diz que não há motivo para isso e além disso deu muita sorte de conhecer uma garota tão adorável naquela noite e pede de brincadeira para eles saírem qualquer dia. Só que Reanete acaba aceitando, marcando um encontro para a noite seguinte. O que faz Rick ficar tão animado que deixa Liz assustada e entrega a tarefa do dia ao seu amigo com muita agitação, fazendo todos questionarem o que aconteceu com o rapaz. Quando chega a noite, ele finalmente sai do trabalho feliz por estar indo jantar com uma garota muito linda e acha que sua vida ainda não é um completo lixo e se tudo correr bem talvez possam namorar um dia. Então as pessoas entram em pânico ao verem monstros por perto, deixando Rick decepcionado por eles aparecerem justo naquela noite, mas entende afinal as ocorrências aumentaram muito nesses últimos dias. E quando vai conferir, vê sua amiga cercada por vários monstros fatiados, percebendo que nem precisava ter se preocupado. Nisso vários monstros aparecem e a garota pede para que deixe tudo com ela, o que ele entende afinal só iria atrapalhá-la. Então ela pega as suas lâminas e começa a fatiar as criaturas, deixando Rick impressionado ao ver aquele nível de poder. E ela fatia o último troll que explode em 1000 pedaços. Porém, ao olhar o horizonte, acaba se lembrando de quando era criança na presença de um grande dragão que destruiu sua vila. Ao sentir essa energia mágica no ar, a garota começa a se sentir mal, então surge outra criatura, mas Aida aparece para ajudar, questionando o motivo de Rick ter decidido marcar um encontro num local tão cheio de monstros. Então mais aventureiros surgem para ajudar e Zaid conta que a guilda montou uma missão de emergência e agora eles devem se afastar. Nisso o mago conjura um bloco de gelo que a lutadora destrói, causando uma chuva de estilhaços, e Zaid conjura sua magia de vento em seu machado, partindo todas as criaturas em sua frente. Ao ver aquilo, Rick fica com um pouco de inveja, vendo que aparentemente ainda não conseguiu desistir de ser um aventureiro. Então Reanete avisa que aquele lugar é muito perigoso e esses aventureiros não serão o suficiente para vencer, já que ali por perto existe um dragão, que ela consegue sentir por causa de um trauma que sofreu na infância, mas por causa disso toda vez que sente a magia de um dragão perde o controle da magia de seu próprio corpo. Mas Rick acha que um dragão nunca apareceria num lugar como aquele, mas nesse momento a fera surge deixando todos espantados e Rick compreende o motivo pelo qual os monstros estavam fugindo. Nisso o dragão pousa e o mago assustado acaba disparando contra ele, deixando a criatura muito irritada, derrubando todos com uma onda de ar. E vendo que não há a menor chance de lutar contra aquele poder devastador, eles tentam fugir, mas acabam se deparando com uma barreira mágica criada pelo dragão que não quer que eles fujam. Então Rick começa a caminhar em direção ao dragão, fazendo seu amigo questionar se ele por acaso ficou louco, mas Rick conta que já que todos ali vão morrer, ele pelo menos quer sentir como é ser um aventureiro no fim de sua vida, enfrentando o dragão até o fim. Mas percebe que aquilo sequer vai ser uma luta, já que a criatura de olhos rubros pode destruí-lo com um simples movimento de sua pata. E reflete ter pensado que se sentiria melhor após desistir de seu sonho, mas agora diante daquela situação seu sangue ferve, pois todo esse tempo ele sempre quis viver dessa forma. Então pega uma pedra arremessando-a no dragão, o que incita a coragem nos corações de seus companheiros, que partem para cima usando suas magias e golpes mais fortes que não surtem efeito no dragão, que retribui com uma baforada destrutiva. E apesar deles terem usado uma fortificação para resistir, quase não saíram vivos desse ataque, e Reanete fica frustrada por não conseguir usar seu poder na presença daquele ser. Nisso Rick se ergue dos escombros ainda querendo lutar pelo seu sonho, então é esmagado, deixando todos em choque. No entanto, algo acontece dentro de seu ser, desbloqueando uma habilidade, e ele ergue a pata da criatura para a surpresa de todos, liberando uma intensa aura de mana tão concentrada que pode ser vista por todos, o fazendo perceber que finalmente conseguiu liberar sua habilidade nata, mesmo que tenha demorado tanto tempo, e agora é hora de testar sua nova habilidade naquele dragão que dispara várias rajadas, que Rick bloqueia facilmente, então desfere um golpe tão poderoso que rompe o escudo, obliterando a cabeça do dragão. Após derrotar a criatura, cai de exaustão e acorda no hospital morrendo de dor, e a Reanete o manda não se mexer muito, já que todos os circuitos mágicos de seu corpo foram completamente destruídos, o deixando à beira do fim. E conta que o rapaz já estava dormindo há uma semana, deixando ele impressionado, desejando saber por qual motivo a garota ficou esperando por ele. E ela revela querer convidá-lo para o grupo Punho de Orixalcum, ao qual ela pertence, e conta que o objetivo desse grupo também é derrotar o dragão Kaiser Alsapie, pois ele realmente existe. E como Rick lutou com coragem sem desistir, deve ser capaz de ficar mais forte mesmo nesse momento de sua vida e lutar ao lado deles. Por isso tem total certeza de que ele pode se tornar um aventureiro, deixando Rick emocionado ao ouvir aquelas palavras pela primeira vez em sua vida. Então eles saem do local de teste enquanto a garota lhe parabeniza por agora ser um aventureiro qualificado, e Rick agradece a si mesmo por nunca ter desistido de seu sonho. Enquanto Lynx está caminhando pela floresta, se lembra de dias antes quando estava
acaba convidando Rick para tomar uma bebida quando ele receber alta do hospital. O que Rick aceita desejando saber onde ele pretende ir e o homem conta querer ver a casa dele pois tem certo interesse no grupo de Rick. E reflete que o rapaz havia o mandado ir com seu melhor equipamento sem entender o motivo disso, então mais à frente se depara com o castelo do Lorde Demônio achando que deve ter confundido o endereço. Então se enche de coragem e decide tocar a campainha. Nisso Rick o recebe se desculpando por fazê-lo ir até ali e o rapaz conta não ter visto nenhum monstro no caminho até ali. E Rick explica que nenhum monstro se aproxima daquele lugar, fazendo o rapaz questionar o motivo dele ter vindo com equipamentos se não há monstros por perto. E Rick diz que o motivo é porque ele não cabe num caixão. Então entram na casa onde Reanete os recebe. Lynx agradece pela ajuda. No outro dia nisso a pequena vampira fica animada em vê-los, deixando Lynx feliz em ver uma criança naquele local e deseja que sua filha cresça feliz e saudável como ela. Nisso a garota lança uma magia de 6º nível que Rick rebate destruindo a parede e dá uma bronca na garota pois já avisara que não deve lançar magias dentro do castelo. Mas ela fica emburrada porque Rick não anda mais brincando com ela. Nisso Reanete avisa que irá tirar o dinheiro para reconstruir a parede do dinheiro para a alimentação que a garota recebe, o que deixa ela desesperada implorando para que não diminuam sua comida e Rick decide dar um pouco de atenção à garota, caso contrário ela fará isso novamente se ficar entediada. Então Link sai para conhecer o lugar e quando olha pela janela repara no meio-elfo construindo algo, então decide ir falar com ele interessado no tipo de artefato que o rapaz está construindo. E Mizete explica que aquele é o seu ultra canhão de chamas número 6 Patrícia revisada. Então deixa o rapaz testar explicando que para funcionar basta que ele envie um pouco de magia e puxe o gatilho mirando no alvo logo à frente. Ao fazer isso um míssil é disparado lançando Lynx contra o chão explodindo o boneco-alvo deixando o rapaz em choque percebendo que se algo assim fosse produzido em massa mudaria as táticas de batalha do mundo para sempre. E Mizade acha que ainda precisa fazer uns ajustes para amortecer o recuo. Após isso o rapaz volta pro castelo e acaba se deparando com um orc lendo calmamente que acaba notando a presença do convidado e o convida para entrar. Nisso Lynx entra percebendo a quantidade impressionante de livros que o orc possui e ele conta que aquela é sua biblioteca pessoal e se sente mais tranquilo quando está cercado por livros. Ao ouvir essas palavras Lynx nota o tamanho do intelecto do rapaz e se questiona se ele seria um integrante daquele grupo. Então pergunta se ele já leu tudo que está ali e Brogon responde ter lido a maioria, mas como tem ajudado muito Rick com seu treino acabou aumentando a quantidade de livros que não leu. Nisso Lynx pergunta se por acaso foi ele quem ajudou Rick na maior parte de seu treino e ao ouvir a confirmação pede para que o treine também. Ao ver a luz em seus olhos tal qual Rick possui, Brogon decide que irá treiná-lo. Já do lado de fora Mizade diz a Rick ter visto o rapaz indo para a floresta com Brogon feliz por estar indo treinar, o que deixa Rick desesperado. Enquanto isso o rapaz está escorregando de um precipício e se despede de sua família em seu momento final, mas acaba caindo em cima de uma criatura surpreso por ainda estar vivo. Nisso Reanete explica que aquele é o jantar e ao notar as bolas de ferro percebe que ele deve estar treinando com Brogon, o que Lynx confirma contando que o orc havia lhe mandado descer correndo aquela ladeira e ainda lhe deu um empurrãozinho. Então agradece Reanete pois se não fosse por ela ele já não estaria mais entre os vivos. Reanete compreende pois Brogon é quem mais frequentemente manda Rick pro outro mundo. Nisso o orc aparece puxando Lynx para continuar em seu treinamento, o que deixa Lynx acabado e Rick diz já ter lhe avisado sobre isso, mas Lynx conta que o orc havia dito que lhe daria um treino leve. Porém Rick diz que ele nunca pode acreditar quando aquelas pessoas dizem que vão fazer algo simples, mas Brogon acha que ele está exagerando pois se acontecer algo basta trazê-lo de volta à vida como sempre faz, o que deixa Rick com raiva por eles tratarem a vida de uma pessoa assim. Mas Mizeta acha que Rick já deveria ter imaginado que seria assim, afinal foi ele quem o convidou, deixando Rick sem argumentos. Então Reanete lhe serve um chá avisando que logo o jantar estará pronto. Após isso ela sai e Lynx pergunta até onde Rick e ela chegaram, deixando o rapaz envergonhado contando não ter nada entre eles. E além disso ele é apenas um velho sem graça na casa dos 30 anos, mas Lynx acha que idade não é um problema pois sua esposa é 20 anos mais nova que ele. E conta que o importante é apenas esperar pelo momento certo quando os sentimentos de ambos irão se entrelaçar e quando isso ocorrer o resto vai acontecer naturalmente. Mais tarde todos começam a jantar achando aquilo muito bom e Mizete pede por mais bebida. Nisso Brogon avisa que é uma garrafa de 60 anos na adega. Então ela vai buscar. Nisso Lynx avisa Rick que esse é um daqueles momentos certos, então ele sai correndo para ajudá-la. Enquanto isso ele comenta sobre a habilidade inata de Rick desejando poder ver algum dia, porém Brogon explica que a habilidade do rapaz só é ativada sob certas condições pois ele não consegue controlá-la. Mesmo assim Lynx acha muito legal o fato dele ter uma habilidade inata. Então Brogon explica que mesmo sem sua habilidade inata Rick já está no rank S, porém quando desperta sua habilidade despertar
despertar da coragem bruta ele é capaz de superar qualquer rank S, deixando Lynx impressionado ao entender o tamanho da força de Rick. E sabendo que Lynx trabalha na guilda, Brogun decide lhe fazer uma pergunta especial questionando se o rapaz já ouviu falar das pedras mágicas chamadas de 6 joias. O homem fica surpreso só tendo ouvido falar delas no conto do herói Yamato, então o orc explica que aquelas joias juntas abrem um portal para o espiral de origem onde o dragão Kaiser Alsapie dorme. E Rick conta que o grande objetivo de seu grupo é derrotar aquele dragão. Nisso Mizete explica que a cada 2000 anos as joias se ativam e como estão justamente nessa época elas devem estar liberando uma quantidade absurda de magia, por isso precisam saber se ele tem alguma informação sobre elas. O que Lynx nega, pois só tinha ouvido sobre elas na lenda, mas promete procurar algo sobre nos registros da guilda. Então Rick aproveita o momento para perguntar se ele por acaso não teria nenhuma outra dica boa para lhe dar, pois ajudar Reanete é impossível já que ela é muito boa no que faz. Alguns dias depois a faxineira está entediada por ter que ficar limpando o chão, pois agora que finalmente se tornou uma aventureira acha que é plenamente capaz de derrotar qualquer monstro que aparecer em sua frente. Então houve um grupo reclamando pelo mestre da guilda não querer lhes dar missão apesar deles serem mais que o suficiente para o nível que a missão pede. E ao vê-los a mulher fica impressionada ao ver um orc falante, uma garotinha em seu ombro e um idoso. Nisso o mestre continua negando liderar a missão e Rick explica que aquele tipo de missão requer 4 integrantes na equipe, por isso se eles arrumarem alguém mais para fechar o grupo poderão pegar a missão. Então Brogun pede para que o mestre da guilda arrume alguém para o grupo, que ele prontamente atende vendo o rei que já estava querendo embarcar numa missão altamente perigosa. Antes que ela possa recusar, o orc questiona se ela quem se unirá ao grupo e ao ouvir aquilo ela pergunta se vai mesmo ter que ir junto de um orc falador, deixando o mestre desesperado avisando que eles são aventureiros extremamente habilidosos e ao ver que os outros são só uma criança e um velhinho decide que irá ajudá-los com suas incríveis habilidades de aventureira. Então partem sentindo a pedra. Logo mais à frente no caminho Rick explica estarem atrás de uma pedra mágica que um amigo informou estar naquele local. Ouvindo isso o rei questiona se por acaso vale muito dinheiro, que Rick considera possível, mas é perigoso manuseá-la sem as devidas precauções já que ela possui o efeito de atrair monstros. Mas a garota não liga, pois se acha plenamente capaz de enfrentar qualquer monstro e apesar de ser uma rank F logo estará no rank A. E pergunta qual o rank dele, ficando decepcionada ao ouvir que ele acabou de virar um rank e percebendo que se trata apenas de um velhinho que começou tarde demais, por isso deseja se esforçar para não acabar como ele. Um pouco mais à frente se deparam com um feixe luminoso e enquanto avançam Reanete tenta imaginar se Rick está bem, o que Mizete confirma já que Brogun está com eles. Enquanto manda um mecanismo até Reanete disfarçadamente que começa a bombear vento para levantar seu vestido. Porém quando está quase conseguindo a garota aparece atrás dele perguntando o que é aquele equipamento, que ele explica ser uma máquina que bombeia vento sem usar magia. A garota acha muito interessante e fatia a máquina para nossa tristeza. Já na floresta eles se deparam com um wyvern deixando a garota desesperada vendo que apenas um já é um grande problema e ele ainda pode acabar chamando mais. E ao ver Brogun avançando pergunta se ele tem algum plano, o que ele confirma dando um baita soco na criatura que voa quilômetros e diz que seu plano é socar todos eles. O que deixa a garota desesperada, pois agora irão aparecer mais deles. Nisso Brogun acha a garota muito barulhenta e pede a Rick para que atire dali antes que ela acabe virando cinzas. Então ela sai reclamando pois ninguém havia lhe avisado que eles teriam que enfrentar o wyverns e acha que essa situação deve lhe ter encurtado uns 30 segundos de vida. Nisso Rick pergunta se ela não é forte e ela conta que planeja ficar muito forte em breve, mas no momento pede para que tenham um pouco de consideração. Então uma daquelas criaturas é jogada em sua direção, atirada por Brogun e a vampira, que estão se divertindo muito acabando com os wyverns, deixando a garota impressionada. Então Rick a salva de ser esmagada por um wyvern vermelho, que é a criatura mais próxima de um dragão, por isso até mesmo um aventureiro de rank teria dificuldades contra aquilo. Ao saber disso Rick pede para que ela corra enquanto ele vai testar uma coisa no dragão, mas ela acha loucura o que ele está querendo fazer, pois independente de quantos rank E ou F eles tivessem, todos ainda seriam destruídos pelo wyvern, que está num nível muito superior. Mas vendo a determinação que Rick, que não hesita em recuar, ela decide ficar e ajudar, pois o seu herói, o grande Yamato, nunca abandonaria seus companheiros, mesmo que ela seja apenas um membro temporário. Então Rick diz contar com ela. Nisso a garota começa a conjurar alguma magia, mas não dá tempo porque Rick detona o wyvern com um golpe, deixando a garota em choque, pois ele havia acabado de lhe mandar fugir e Rick percebe que realmente é tão forte quanto seus amigos disseram. No dia seguinte o mestre parabeniza a garota pelo bom trabalho, notando que ela está muito distraída e ela diz que muita coisa aconteceu no dia anterior, o que o mestre compreende, contando que quando aquelas pessoas aparecem nada de bom acontece. Nisso ela se lembra deles indo embora levando um dos wyverns para casa, mas eles dizem que vai ser o jantar, deixando a garota impressionada, pois
não sabia que era possível comer wyverns. E o mestre explica que eles são diferentes dos outros pois se tratam de um grupo de aventureiros muito fortes compostos de várias aberrações de rank S. E acha que agora a garota já deve ter aprendido a lição de que o melhor é cada um fazer seu trabalho de acordo com sua limitação. Nisso a garota pergunta se ela também pode se tornar uma rank S obtendo aquele nível de poder que ultrapassa a loucura, então decide que vai trabalhar duro para aumentar seu rank. Já no castelo, Brogon conta que aquela joia estava no ninho dos wyverns e, como já era de esperar, ela emana uma enorme quantidade de magia e usando a ressonância daquela magia eles serão capazes de encontrar as outras joias e pede para que o elfo cuide disso. Então a vampirinha pede para fazer, mas ela vai acabar explodindo tudo. Então Mizeto começa a usar sua magia de mapeamento, descobrindo um mapa de uma cidade altamente desenvolvida que Brogon diz ser Eractopia, um lugar onde as artes de combate prosperam e são muito famosos pelo seu coliseu. Então nos é explicado que há cerca de 400 anos aquele pequeno país era composto principalmente por deserto. No entanto, certo dia o rei Alexander Eractopia se deparou com um assentamento onde decidiu construir seu coliseu. Lá ele realizará diversas competições de luta, participando apenas com seus punhos, reinando como um vencedor durante 10.000 lutas, o que fez com que todos aqueles que sonhavam em derrotá-lo viessem de todos os lugares e assim em pouco tempo o lugar se tornou um país grande e cheio de vigor. Nisso eles observam uma estátua do antigo rei enquanto Brogon diz desejar ter podido lutar com ele alguma vez, porém Rick acha que caso isso ocorresse eles destruiriam o país inteiro. E Rhianette explica que por causa da origem do reino a atividade de luta por entretenimento tem se tornado muito popular e a esses lutadores é dado o nome de pugilistas. Apesar de Brogon achar o lugar muito interessante, decide que precisam focar no que vieram procurar, então pede informação a um homem que foge assustado ao ver o orc. E ao ver que não estão fazendo progresso, Rick dá a ideia de irem na prefeitura, já que lá talvez encontrem informações sobre as joias. Então acabam ouvindo uma garota que está sendo assediada por um cara que quer levá-la para uma pousada. Nisso Brogon intervém querendo lhe fazer uma pergunta, porém o homem fica irritado avisando para ele não se meter por ele ser um pugilista, mas Brogon acha que ele não parece forte. Então o homem o chama para um beco onde irá lhe dar uma lição, porém acaba tomando uma surra e volta comportado para responder qualquer pergunta de Brogon, se apresentando como Gold, e a garota diz ser Melícia. Então ele mostra a pedra mágica, deixando os dois impressionados, e conta querer saber se já viram algo parecido, pois estão buscando outro igual que está naquele reino. Ao observar com atenção, eles sentem já terem visto algo parecido em algum lugar muitas vezes, mas não consegue se lembrar exatamente onde. Nisso uma multidão se reúne enquanto é anunciada a volta do torneio do Rei dos Punhos que todos aguardavam. Brogon não entende o porquê daquele alvoroço e Gold explica ser o anúncio do torneio que falta apenas 2 meses para começar. Rhianette deseja saber mais, então o rapaz explica que é nesse torneio que é determinado o campeão dos pugilistas e além disso todos os anos mais de 500.000 pessoas vêm assistir ao evento. E aquele no centro do desfile é o 5 vezes campeão desse torneio, Kervin Urvolf, ao qual todos estão ovacionando, e Gold deseja poder se tornar como ele um dia. Então entram em choque ao notar o cinto do campeão onde está a joia que o grupo está buscando, que Brogon conta se chamar Ouro do Soberano. Após tudo isso, Kervin se despede das pessoas desejando vê-las no torneio. Então entra na academia onde um senhor o agradece por tudo e Kervin diz estar tudo bem, afinal é muito importante deixar as pessoas entusiasmadas para o torneio. Então o velho questiona como Kervin está se sentindo, que ele responde não estar nada mal, porém o velho nota que isso também significa que não está bem e o pugilista revela que poderia se sentir bem melhor se houvesse alguém forte por aí. Nisso Rick entra pedindo para falar com o rapaz, mas o velhinho acha uma falta de respeito os fãs o seguirem até a academia, então Rick conta não serem fãs e sim aventureiros atrás de uma joia. Então Brogon entra mandando parar de rodeios, deixando Kervin impressionado ao vê-lo, e Rick segue dizendo que precisam seguir os procedimentos adequados nessa situação. Porém esse não faz o jeito do orc nem do lutador, que apenas o manda dizer o que quer. Nisso Brogon conta precisar da joia em seu cinto de campeão, pois ela pertenceu a um membro de seu grupo há muito tempo e já faz tempo que a procuram. Em troca, após pegar a joia, ele devolverá o cinturão e dará uma joia de igual valor. Ao ouvir isso, o velhinho acha que ele está louco e manda alguém os tirar de lá, porém Kervin o para contando acreditar no orc, pois por causa de seu nariz especial consegue saber que o orc está falando a verdade. No entanto, não pode entregar seu cinturão, já que ele é muito especial para Eractopia como um símbolo que representa o orgulho do povo. Por isso não pode simplesmente entregá-lo, então caso eles queiram o cinto terão que ficar no topo do torneio que vai acontecer. Brogon entende e vai embora se desculpando pelo incômodo, porém Rick não entende nada e Brogon o manda prestar mais atenção nas palavras de Kervin. Após saírem, o velhinho os acha um bando de sem educação e acharia melhor que Kervin o tivesse permitido dar uma lição neles, pois devem aprender esse tipo de coisa enquanto
enquanto ainda são jovens. Porém, Kervin explica que caso o homem tivesse feito isso estariam todos mortos nesse momento, pois apesar de terem aparência simples aquele grupo é extremamente forte. A começar pela garota que, pela forma como se portava, deixa evidente ser detentora de habilidades assustadoras. Quanto a Rick, era perceptível que o rapaz treinara seu corpo até alcançar um grau extraordinário, mas não apresentava a aura que uma pessoa poderosa costuma ter, porém possui algo que ele não sabe identificar. Já Brogon, esse sim, é detentor do verdadeiro poder absoluto. Enquanto isso, do lado de fora, Brogon explica seu plano de entrar no torneio e vencer para pegar o cinturão e recuperar a joia. Então nos é explicado que para entrar no torneio é necessário passar pelas eliminatórias que ocorrem dos lados leste e oeste do reino e então vencer dentro do bloco dos classificados. Desse modo poderão participar, e Brogon conta que irá ficar com a Liga Oriental, deixando a Ocidental para Rick, que fica preocupado querendo saber se o Orc irá ficar bem sozinho. O que ele confirma, pois já conseguiu um guia que se apresenta com a carruagem. Nisso, Reanete explica que Rick terá que fazer um teste para receber o direito de ser pugilista, pois como muitos possuem a esperança de entrar no torneio, acabam vindo de terras distantes fazer o teste, o que deixa Rick animado para começar. Então o instrutor explica que aquela é uma batalha simulada e seu oponente será escolhido aleatoriamente, e Rick questiona se por acaso seu oponente é forte. Ao olhar na prancheta, o homem conta que sua oponente é uma novata promissora que venceu todas as lutas preliminares, mas independente dele vencer ou perder, estará provado se demonstrar ter um certo nível de habilidade. Então Angélica de Armuit aparece para descobrir quem é seu oponente, se exibindo pela sua força, contando que todos a chamam de Flash naquele lugar. Porém entra em choque ao ver Rick em sua frente, que a cumprimenta. Nisso eles ficam em posição, e enquanto um velhinho torce por ela, o amigo dele surge, estando impressionado ao ver o homem torcer tanto por uma luta, o que é uma atitude bem rara vindo dele. E o homem conta estar animado, pois não é todo dia que pode ver uma pugilista tão linda lutar, apesar de ficar desapontado por aquela área plana que a garota possui, mas mesmo assim tem certeza de que ela acabará com seu oponente sem problemas. Mas seu amigo já não tem tanta certeza, mandando não subestimar os novatos, pois sempre pode surgir um azarão. Já na arena, ela questiona o que Rick faz ali, pergunta que Rick também faz a ela, imaginando que seus irmãos também devem estar por perto. Mas a garota diz ter vindo sozinha, deixando Rick aliviado. E reflete que essa situação é péssima, pois nunca imaginara que acabaria enfrentando o idoso que derrotou seu irmão naquele lugar, e mesmo que vencer não importe, não pode se dar ao luxo de perder numa batalha simulada. Por isso mesmo que o homem ainda não lhe pareça forte, ela não pretende baixar a guarda como da última vez e dará tudo de si. Porém, antes de ativar sua habilidade, algo a derruba, levando a crer que deve ter tropeçado de nervosismo, porém ao tentar de novo cai novamente sem entender nada. E Rick questiona o que ela achou de sua nova habilidade que andou treinando nos últimos meses, que é a lição número 1 dos 8 segredos de como pegar leve, sendo ela uma sequência de rasteiras nas pernas de seu oponente para desmoralizá-lo enquanto ele tenta ficar de pé. Uma técnica que considera muito eficiente, pois assim ninguém se machuca, mas a garota acha isso uma brincadeira de criança. Porém compreende que o motivo de suas quedas é porque ele está aplicando rasteiras numa velocidade tão alta que nem mesmo ela, sendo uma cavaleira da segunda classe, consegue ver, e acha impossível que algo assim possa acontecer, ou pelo menos é o que gostaria de acreditar, mas o idoso em sua frente mostra que é totalmente possível. Mas não pode desistir, então se levanta para usar seu passo instantâneo, mas acaba sendo derrubada várias vezes seguidas. Vendo que o espírito de luta da garota ainda está ardendo como fogo, Rick fica feliz e decide que irá lutar a sério, mas Angélica acaba desistindo, lembrando do que aconteceu da última vez. Com isso, Rick finalmente se torna um pugilista e deseja ir logo vencer as preliminares. Nisso, Angélica, para querendo saber o porquê de um idoso estar ali, pergunta o quanto ele ainda irá humilhá-la até se sentir satisfeito. O que deixa Rick sem jeito, vendo que a garota pode causar algum mal-entendido falando dessa forma, então acha que ela deve estar falando isso por estar com fome e a convida para conversarem num jantar. Nisso, Milício serve, contando que aquele lugar pertence aos seus pais, por isso ela dará um brinde a eles, o que deixa Rick feliz pela comida e por terem encontrado uma hospedaria também. Então a garota pergunta sobre Brogon, ficando decepcionada ao saber que ele está na Liga Leste. Após isso, Angélica tenta saber o motivo pelo qual Rick se tornou pugilista, e ele conta apenas estar pensando em ganhar o torneio, deixando a garota em choque com a simplicidade com a qual ele diz isso. E ele acha aquela comida muito saborosa, enquanto Reanete acha que eles devem ter usado temperos especiais, e questiona quando Angélica decidiu se tornar uma pugilista, o que ela revela ter sido há 4 meses logo após o teste dos candidatos Rank E, o que deixa Rick impressionado ao vê-la usar seus punhos ao invés de uma espada, já que é uma cavaleira, e pergunta se ela vai entrar no torneio também, o que ela confirma, desejando se esforçar ao máximo para poder competir. Rick tem o mesmo sentimento, fazendo a garota questionar se ele por acaso está pensando em entrar para o torneio daquele ano e não no do ano seguinte. Após ouvir
ouvir a confirmação, Angélica suspira e explica que apesar de Rick ser muito forte, participar do torneio daquele ano será impossível, já que o caminho é muito longo, pois para poder participar o pugilista deve vencer 40 lutas durante o semestre de preliminares para poder ganhar o direito de competição da liga. Rick acha que isso deve ser fácil, mas ela segue explicando que não é bem assim, pois as lutas tendem a ser brutais, já que os pugilistas lutam com força total, por isso a maioria só participa no máximo de 10 lutas no mês. E como falta apenas uma semana para o torneio, vencer 40 lutas nesse tempo é quase impossível. O que deixa Rick em choque, pois achará que vencer 10 lutas por dia seria fácil, já tendo solicitado 40 lutas para os próximos 4 dias, deixando Angélica louca por ele continuar quebrando as barreiras do impossível. Já na área dos candidatos, um recepcionista o manda até o local de combate e Rick questiona se seu oponente por acaso é muito forte, o que o recepcionista nega. No entanto, seu oponente tem a fama de quebrar as regras usando uma arma durante as lutas e apesar deles nunca terem encontrado nenhuma prova, recomenda que Rick tenha cuidado. Então seu oponente o encara achando que Rick é apenas um novato que acabou de se tornar pugilista e considera que ele deve ter feito muito esforço para fazer isso acontecer já estando numa idade tão avançada. Por isso decide que vale a pena esmagá-lo usando sua pedra de impacto, que aumenta sua força em 30 vezes. Nisso o combate tem início e ele avança calmamente para cima de Rick, contando achar aquele dia muito quente enquanto tira seu casaco e joga sobre Rick, que perde a visão de seu oponente, que se aproveita dessa brecha para golpeá-lo, criando uma enorme onda de choque que acaba quebrando seu braço, que solta a pedra de impacto. E ao vê-la, Rick acha que ele não deveria usar aquele tipo de item sem fortificar seu corpo antes, senão seus ossos sempre vão acabar quebrando. Mas o rapaz fica em choque, pois com aquilo ele já conseguia partir pedras sem esforço. Então agora é a vez de Rick atacar, que desfere o segundo golpe dos 8 segredos de como pegar leve. Um soco que não acerta, emitindo uma onda de choque para sacudir o cérebro e causar inconsciência em seu oponente, o que acaba deixando a plateia em choque, e o juiz declara a vitória de Rick. Enquanto o velhinho considera que com a chegada de alguém tão forte dessa vez ninguém conseguirá desgrudar os olhos do torneio. Enquanto isso, em uma casa noturna, um homem é despertado de seu sono por seu chefe, que lhe avisa que já está chegando a hora de trabalhar. Então é chegada a vez de Angélica, que derrota seu oponente sem esforço, deixando as pessoas impressionadas. Já do lado de fora, seus amigos a parabenizam pelas 40 vitórias consecutivas e ela conta querer continuar ganhando assim na fase de blocos, o que motiva Rick a se esforçar assim também. No entanto, a garota fica abismada ao ver que ele realmente quer vencer 40 lutas em 4 dias e explica que isso é praticamente impossível, já que cada local só cedia uma luta por dia para cada pessoa. E como esses locais ficam muito distantes um do outro, é impossível que Rick consiga ir em todos em apenas 4 dias. Nisso, Reanete a interrompe avisando Rick de sua luta, que começará em breve. Então ele se despede de Angélica, que fica em pânico, contando que o lugar para onde ele vai fica a 30 quilômetros e mesmo que use uma carruagem vai demorar muito. No entanto, Rick pretende ir correndo, o que deixa a garota ainda mais impressionada vendo que o rapaz continua a fazer coisas impossíveis. Então Reanete questiona se ela também gostaria de ver a luta, o que a garota confirma, mas não tem nenhum meio dela ir tão rápido quanto Rick. Então Reanete decide lhe dar uma carona saltando sobre as casas, deixando a garota em pânico, se arrependendo de querer ver a luta. Nisso Rick fica surpreso vendo que Angélica veio ver sua luta, mas infelizmente a garota não teve forças para se levantar após a viagem e Rick conta já ter terminado. Porém, aparentemente sua terceira técnica do manual de como pegar leve precisa de mais alguns ajustes. Então parte para a próxima arena e a garota é levada contra sua vontade também. Após isso, a garota ainda não consegue acreditar que Rick realmente venceu 40 lutas em 4 dias e Reanete a lembra da liga de blocos que começará em breve, o que deixa a garota aliviada, já que não está no mesmo bloco de Rick. Nisso Reanete pergunta se ela realmente pretende vencer aquele torneio, o que ela demonstra ser sua intenção primordial. Porém, agora sabendo que Rick também está participando, acha que é impossível e Reanete avisa que o mestre de Rick também está participando na Liga Leste, explicando se tratar de um aventureiro Rank S, deixando a garota em choque.
choque. Percebendo que existe outro monstro competindo e mesmo que suas chances de vencer sejam nulas, ela não pode deixar uma certa pessoa vencer. E ao ver que Reanete ouviu, decide mudar de assunto perguntando onde está Rick, que sua amiga explica ter ido até o próximo local correndo, que fica a cerca de 600 quilômetros, mas agora Angélica já não fica mais impressionada com isso, mas comenta estar surpresa que Reanete ainda permaneça do lado dele, porém Reanete conta nunca ter se incomodado com isso. Então Angélica explica que por eles estarem sempre juntos as pessoas podem acabar pensando que são um casal, mas Reanete diz não se importar com isso e na verdade ela até tem um grande afeto por Rick, deixando Angélica constrangida ao saber disso. Então aparece um homem convidando as duas para serem suas funcionárias de meio período por estarem com falta de pessoal naquele dia. Nisso Rick chega na pousada onde um homem o aborda se apresentando como presidente do comitê de gestão da Liga Oeste, Snap Resurrect. E Rick questiona como ele sabe seu nome, o que o rapaz diz estar bem informado sobre a pessoa que fez a passagem mais rápida pelas eliminatórias da Liga Oeste. Então um homem sai informando que Angélica não se encontra no local, deixando o lagarto chateado, e Rick fica impressionado querendo saber como ele conhece Angélica. Nisso Snap conta ser apenas um comerciante que a casa de Armuit trata muito bem. Então Rick decide fazer outra pergunta, desejando saber quando ele se aposentou como pugilista, já tendo percebido que ele era um através de seu aperto de mão forte. Nisso Snap revela ter sido há 20 anos, porém antes de se aposentar conseguiu vencer um pequeno campeonato, ficando eufórico ao sentir a plateia vibrar. Mas se aposentou aos 23 anos e agora trabalha com comércio. Em seguida se desculpa por falar tanto, pois quando fala de pugilismo costuma perder a noção do tempo, e revela ter inscrito alguém nesse torneio. Após isso se despede pedindo para que Rick dê seus cumprimentos a Angélica e a lembre de não se esforçar muito. Quando entra no lugar, Milício recebe querendo saber se o rapaz está bem, afinal estava conversando com Snap, que pertence a uma grande companhia de mercadores, ficando aliviada ao saber que nada aconteceu. Porém o avisa para ter cuidado porque embora ele pareça um cavalheiro, existem rumores de que possui envolvimento com o submundo. Por isso todos ficaram impressionados ao descobrir que ele é o principal patrocinador do torneio desse ano, o que faz Rick se lembrar que ele havia dito ter inscrito alguém no torneio desse ano. Então Melissa explica que essa é a vaga do patrocinador que lhe permite colocar alguém direto no torneio. Nisso Rick ouve algumas pessoas falando sobre como as coelhinhas desse ano são lindas, em especial uma certa elfa. Então vemos as garotas anunciando o torneio que em breve irá começar, enquanto chamam todos para fazerem suas apostas. Ao ver aquilo, sua colega acha que a garota está muito animada, mas ela conta que não está fazendo aquilo porque quer, o que Reanete acha curioso, pois ela foi a primeira a aceitar e caso a garota tivesse recusado ela recusaria também. E Angélica questiona se ela conseguiria recusar o pedido de alguém com a cabeça machucada, o que Reanete confirma, deixando a garota espantada vendo que ela não tem coração. Nisso aparece um bêbado tentando se aproveitar das garotas e decide apalpar Angélica, ficando decepcionado ao ver que não tem o que apalpar, então é nocauteado pela coelhinha que o pede para se retirar. Nesse momento Rick chega ficando em choque ao ver as vestes da garota, que tenta explicar não ter tido escolha. Então Rick vê sua amiga ficando sem palavras para descrever o quão impressionante ela está, deixando Angélica com inveja dessa diferença de reação. Mais tarde o velhinho está lendo o jornal sobre o orc que venceu 40 lutas em apenas 2 dias, derrotando cada oponente com um nocaute, o que ofuscou completamente a outra notícia sobre Rick que venceu 40 oponentes em 4 dias. Saber de tudo isso deixa o pugilista muito animado, vendo que esse ano vai se divertir muito. Ao vê-lo assim, o velhinho se lembra de quando foi em sua pobre cidade caminhando pelas ruas até chegar numa casa abandonada onde encontrou Kervin, que a princípio achou que ele era um membro de alguma gangue que veio acabar com ele, ou um faxineiro que veio limpar a bagunça, mas diferente disso o velhinho contou ter vindo lhe recrutar para Heractopia, um lugar onde ele poderá ter tudo o que quiser, lutando e vencendo pelo reino contra oponentes muito fortes. Ouvir essa última parte deixa Kervin muito animado e o velhinho reflete que agora ele está animado de uma forma que já não via há muito tempo. No dia seguinte Angélica ainda está brava pelo que aconteceu quando estava de coelhinha, e Rick conta que ela também estava muito bonita, e além disso Reanete informa que a garota foi muito popular com uma parte da multidão, mas ela não liga muito. Então Rick se lembra de Snap contando que ele veio vê-la fazendo Angélica perder totalmente o apetite, contando não conhecê-lo. Em seguida o torneio dos blocos começa, onde apenas um participante de cada bloco poderá avançar para a próxima etapa, e a primeira batalha do bloco a será travada entre 2 garotas. Então a luta tem início e enquanto Angélica luta, seus amigos notam uma grande tensão em seus movimentos, vendo que ela não está agindo como de costume. Então a garota vence o combate, avançando para o próximo combate. Em seguida combates continuam se desenrolando enquanto Rick e Angélica ganham de todos, ficando apenas faltando 4 lutas para garantirem suas vagas nas eliminatórias. Então Rick tenta dizer algo motivador, mas a garota o interrompe avisando que irá acabar logo com isso. Nisso
Nisso ela começa o combate usando seu passo instantâneo, em seguida uma magia de água de terceira natureza, finalizando com uma magia de raio que Rick observa atentamente, vendo que ela está combinando várias coisas nesse combate. Porém, contra esse tipo de oponente não funciona por ele ser muito mais resistente, então o homem pergunta se isso é tudo que a garota tem, vendo que ela já está ofegante, o que a faz usar seu passo instantâneo novamente, mas agora o homem se esquiva e lhe golpeia, vendo que ela está muito mais lenta do que antes. Desse modo, Angélica acaba sendo nocauteada, perdendo o combate, indo direto para a sala de recuperação, onde a curandeira lhe avisa que estará totalmente recuperada após uma boa noite de descanso. Já do lado de fora, Rick tenta conversar com ela sobre o combate, onde ela sabia que a força defensiva de seu oponente era exacerbada e mesmo assim a garota optou por um estilo de combate que desgasta seu corpo, mas ela não quer falar sobre isso e vai embora brigando com ele. Porém, Rick a segue pela cidade ainda falando sobre a luta, cuja qual a garota não quer debater e tenta mandá-lo embora. Mas Rick continua insistindo, dizendo estar ali para ela falar sobre o que está lhe incomodando, fazendo a garota finalmente se render, decidindo lhe contar sua história. Nisso ela conta que Snap é seu noivo e explica que quando seus pais faleceram há um ano em um acidente, ela e seus irmãos assumiram a gestão das terras de Armut. Porém, como não tinha experiência com a administração, logo se afundaram em dívidas, e foi nesse momento que seu avô Pão Duro entrou em cena, fazendo um acordo com Snap, que provavelmente já estava querendo criar laços com nobres e membros da realeza. Por isso prometeu oferecer uma grande quantidade aos de Armut em troca de um noivado com a garota. Depois disso, eles reconstruíram suas finanças desesperadamente, mas já era tarde demais para anular o noivado. Nisso, Rick fica em choque vendo que ela tem um noivo e pergunta se ele é seu tipo de homem, ignorando completamente o que ela acabou de dizer. Então Angélica segue explicando que enquanto investigava um meio de anular o noivado, descobriu que Snap seria o patrocinador desse torneio, mas antes que possa terminar de explicar, houve uma grande algazarra vinda do bar, causada por dois seres brigando pela mulher que se esbarrou no lagarto sem querer, e ao tentar defendê-lo, o pugilista de mais cedo acaba sendo derrotado com um só golpe, deixando Angélica em choque vendo o ser que demonstrara ser tão resistente cair tão facilmente, enquanto o lagarto avisa que ele nunca tivera uma chance de lhe vencer, e agora deseja saber o que a garota fará para lhe recompensar por ter esbarrado nele. Ela conta que irá limpar tudo, porém não é esse o tipo de recompensação que o rapaz deseja para se sentir melhor. Então Angélica surge mandando soltar a garota, deixando o lagarto irritado, que tenta acabar com ela. No entanto, Rick o impede, mandando se acalmar. Nisso, Snap aparece mandando o lagarto se segurar até o torneio, o que ele obedece e vai embora. Após isso, Snap avisa que enviará uma compensação pelos danos e explica a Rick que apesar de sua diferença de idade, aquele rapaz é seu irmão mais novo chamado Jake, que costuma ficar violento quando incomodado até por uma mosca. No entanto, também se acalma bem rápido, então confere se Angélica está machucada, o que ela nega, deixando Snap feliz, afinal a saúde dela é de vital importância para ele. Então vai embora, enquanto Rick tenta entender a relação dele ser o patrocinador do torneio com o fato de também ser o noivo de Angélica. E ela explica que o valor trocado pelo seu noivado foi uma quantia exorbitante, então ela foi dar uma olhada na companhia Dragonauta pertencente ao comerciante, descobrindo que eles não têm quase nada, o que a leva a crer que ele pretende conquistar essa quantia aqui no torneio, cuja recompensa é muito alta, fazendo Rick perceber que se ele vai tentar fazer isso, então pode ser uma luta comprada, o que sua amiga confirma, explicando que ele tentará usar a vaga do patrocinador para manipular o resultado do torneio. Por isso ela pretende derrotar o concorrente dele e cancelar o noivado. Porém, o concorrente é Jake, que eles acabaram de ver, o que lhe deixa triste ao saber disso, pois mesmo que entre no torneio não tem a menor chance de vencer Jake. Então Rick sugere treiná-la, o que ela entende como uma intimação mortal. Então ele a leva para uma área deserta, onde avisa que ela receberá o treinamento mais severo que ela pode imaginar. Então coloca pesos de 30 quilos em seus membros, deixando a garota confusa, e manda que ela não se descuide de sua magia de fortalecimento, caso contrário pode não sobreviver. Então começa a correr, deixando Angélica desesperada, querendo uma explicação. E Rick explica que esse treino se chama passarinho correndo, que consiste em fazer a pessoa mais fraca ser puxada por alguém mais rápido, fazendo com que o corpo do mais fraco adquira velocidade. E observa que apesar da garota possuir uma boa aceleração, seus movimentos não são estáveis. Nisso a garota pede desesperada por uma pausa, chamando Rick pelo nome, que fica feliz vendo que essa é a primeira vez que ela o chama por seu nome, mas avisa que não vão parar, porque quando você acha que já chegou no seu limite, é nesse momento que tem que se esforçar um pouco mais. E além disso, irão parar para o almoço daqui a 6 horas. Algum tempo depois eles finalmente param e a garota começa a ver seus pais lhe chamando, enquanto Rick fica feliz vendo que treinar uma cavaleira de segunda classe é realmente muito incrível, já que quando Reanete fez isso por ele, acabou perdendo completamente a consciência e acabou morrendo 3 vezes em seu primeiro dia. Nisso a garota fica feliz vendo que suas pernas ainda não caíram e fica alegre por ter
passado no primeiro dia, mas Rick a lembra que apenas é a hora do almoço e após comer irão retornar no período da tarde, o que deixa a garota desesperada implorando por misericórdia vendo que aquilo ainda não acabou. Já no quinto dia ela consegue se esconder em um local muito distante onde pode comer em paz e fugir do treino, afinal ela veio para treinar e não para ficar sofrendo em treinos malucos. Por isso pretende ficar nesse local estratégico onde Rick nunca irá achá-la, então ele aparece contando tê-la procurado por todo o reino. Após isso ela manda lhe repreender logo, supondo que ele queira fazer isso, mas na verdade é o oposto. Rick entende perfeitamente a vontade que ela está sentindo de fugir, pois nos seus 2 primeiros anos de treino também fugiu centenas de vezes e foi de base outras milhares de vezes. Nisso se recorda de um momento em que não resistiu e seu mestre lhe trouxe de volta após pegar um pouco de mana emprestada com Alicerete. Graças a isso agora conseguiu mana para ressuscitá-lo mais algumas milhares de vezes, por isso vão continuar o treino. Mas no fim ele acabou se acostumando, porém Angélica não consegue crer nisso e acha Rick maluco por ter suportado tudo isso. E ele conta ter pensado em desistir de verdade certa vez, mas antes de ir seu mestre lhe questionou se entre seu sofrimento atual e os arrependimentos depois de desistir qual ele suportaria mais facilmente. Ao pesar essa escolha numa balança, o coração de Rick pendeu para o lado do sofrimento, mas apesar disso seu sensei lhe contou que mesmo que tivesse escolhido desistir ele o veria partir com um sorriso no rosto. E ao ouvir isso, por algum motivo as coisas se tornaram mais fáceis de suportar. Essa história deixa Angélica comovida, decidindo contar sua história revelando odiar a nobreza desde pequena, pois apesar de ter aprendido todos os costumes e comportamentos das damas da nobreza ela nunca gostou disso. Por isso tem o desejo de contribuir para a casa de Armuite como uma lutadora, não como uma dama da nobreza, então pretende se tornar a primeira cavaleira de classe especial. E vendo que sua balança também está pendendo para o lado de seu sofrimento, eles retornam ao deserto onde Rick questiona sobre sua técnica de espada, que é uma variação da técnica de espada dos cavaleiros, e pergunta também se ela fica mais forte usando uma espada, o que ela confirma, porém o lembra que não pode usar armas no torneio. Mas Rick já sabe disso, por isso imaginou que seria melhor caso ela transformasse suas mãos em espadas, então decidiu chamar uma professora especial que irá lhe ensinar essa técnica. No dia seguinte a disputa final entre os competidores do bloco C está para se iniciar e na arquibancada os velhinhos discutem sobre a aparência mais monstruosa da lutadora que antes emanava beleza e delicadeza. Então o combate se inicia e Angélica logo acaba com seu adversário com um único golpe, sendo proclamada campeã, e seus amigos acham que apesar do treino ter dado resultados a garota parece levemente alterada. Após isso ela questiona o que fez durante o combate, pois não se lembra de nada, apenas sente o peso dos olhares sobre seus ombros. Mas Rick acha que isso não importa, afinal agora que ela venceu já está classificada pro torneio, então Reanete acha que os habitantes a olham por temerem pela própria integridade física, deixando Angélica desesperada. Nisso os amigos de Rick aparecem os cumprimentando e Reanete pergunta sobre a joia cujos rumores contavam estar no Império, porém esses rumores se mostraram falsos e apesar de ter perdido tempo não teria como saber a verdade se não tivesse ido dar uma olhada. Então ele vê a empregada e tenta lhe chamar para dar uns amassos, porém ela recusa. Nisso o orc aparece e eles decidem falar sobre tudo enquanto comem. Nisso o elfo percebe que eles andaram se divertindo e Brogon conta que irão vencer o torneio e pegar a joia no cinto. E Alicerete decide participar também, mas Rick não deixa para ela não destruir tudo, então Brogon pergunta a Angélica se ela também irá participar, o que ela confirma revelando ter passado os últimos dias tendo sido treinada por Rick e Reanete. E apesar de ter achado que iria de Vasco em muitos momentos, Rick acha que ela tem muito talento e aprende rápido, mas a garota acha que ainda não teve tempo suficiente para treinar direito. Nisso Brogon a conforta lhe avisando que seu treinamento nunca irá traí-la, pois independente do quão curto foi seu treino, se seus esforços foram sinceros seu treino dará resultados. E todos dizem confiar que ela é capaz, a deixando feliz. No dia seguinte o torneio finalmente está prestes a se iniciar, então é feito um sorteio para definir com quais oponentes cada um irá lutar. Nisso Rick fica feliz de não ter sido colocado contra Brogon logo de início, caso contrário teria desistido. Já na plateia o Milícia fica muito animada torcendo por Brogon, enquanto o rapaz a manda parar de lançar olhares amorosos pro seu patrão, mas ela diz não estar fazendo isso. E após anunciar quem será o oponente, a plateia vai à loucura, ansiosos para verem o atual campeão lutar, enquanto um homem questiona o treinador sobre quem será o vencedor desse ano. Mas o homem acha que independente de quem lute, Kervin vencerá sem dúvidas. Nisso a mulher avisa que agora que todas as duplas já foram formadas, estão iniciadas as apostas, e Angélica comenta com Rick sobre o fato das duplas terem sido armadas de modo que Jeite não lute contra Kervin ou Brogon até o final. E acha que a manipulação dos resultados já deve ter começado, pois desse modo pretende impressionar as pessoas com uma força esmagadora de Jeite desde o início. Desse modo, quando chegar o momento certo, Snap fará uma aposta e se Jeite perder a luta nesse momento eles ganharão
ganharão uma grande quantidade de dinheiro. Por esse motivo seus oponentes não devem ser fortes no começo, mas como ela vai o enfrentar na segunda rodada, pretende se certificar para que seus planos não se realizem. Nisso Rick questiona qual seria o plano dela caso não o enfrentasse até a disputa final, fazendo a garota ficar pensativa, contando que o enfrentaria antes de qualquer jeito. Já no corredor, Kevin cumprimenta seus adversários, surpreso por eles terem mesmo vindo, e eles retribuem o cumprimento contando terem vindo para pegar o cinturão e esperam vê-lo na final. Ver o rosto de desafiante de Kevin faz com que o velhinho se recorde de quando ele chegou naquela cidade e ele lhe apresentou sua academia, que apesar de não ser grande já tiveram um competidor que ficou em quarto lugar no torneio dos punhos. Isso deixa Kevin animado para lutar com o quarto lugar. Então, após ouvir as regras, a luta se inicia e Kevin logo vai ao chão, e mesmo que tenha perdido, seus colegas acham que possui um bom senso de luta, tendo se saído bem, já sendo muito forte mesmo sem nenhum treino, por isso acham que caso treinem ele será invencível. Após aquele dia em que sentiu o gosto amargo da derrota, algo em Kevin mudou, fazendo treinar cada vez mais para vencer adversários cada vez mais fortes. Desse modo conseguiu vencer na primeira vez em que entrou no torneio com sua força avassaladora, e agora 6 anos depois ele está novamente animado com os adversários que irá enfrentar. Logo após isso a primeira luta tem início e o competidor ataca com tudo que pode, porém nenhum golpe parece surtir efeito em Jake, que se irrita e tenta empurrá-lo para longe, deixando todos impressionados com o poder de um golpe tão simples. Nisso o homem volta a atacar, desferindo vários socos que sequer fazem cócegas em Jake, que fica muito nervoso e resolve acabar com aquilo, desferindo um golpe que amarra a cara do rapaz, o jogando longe. Desse modo ganha a vitória por nocaute. Enquanto vai embora, Rick o acha um rapaz muito estranho, pois mesmo tendo um corpo tão forte e poderoso, seus movimentos são os de um amador. Mas Angélica acha que seu objetivo era convencer a multidão de sua força. Essa luta serviu ao seu propósito. Nisso os combates continuam se seguindo e um a um os oponentes vão sendo derrotados, até que chega na luta de Kevin, deixando a plateia alvoroçada. Então o oponente faz o primeiro movimento que Kevin logo revida, deixando Rick impressionado vendo que ele parece ter lido seu oponente. E Brogan explica que provavelmente ele deve ter treinado seu excelente sentido olfativo que os homens cães têm em entender o que o oponente iria fazer através disso, pois dessa maneira pode sentir coisas como sinais elétricos e adrenalina, e o acha um excelente pugilista. Nisso Kevin acaba sendo derrubado, deixando o pessoal impressionado, mas Reanete explica que ele se deixou ser atingido. Desse modo, ouvindo todos torcendo, ele se ergue e afunda seu oponente no chão, ganhando seu primeiro combate do torneio. Mas um homem reclama de ter suado frio por causa de Kevin, o achando muito inconsistente nos combates. Já no segundo dia os combates estão prestes a começar e o pessoal já está animado fazendo suas apostas em Jake, enquanto Rick e Reanete estão ansiosos para ver o resultado do treinamento de Angélica. Snap aparece os cumprimentando e pergunta se pode sentar ao lado deles, então nota a pequena vampirinha e ele cumprimenta, porém a garota questiona o motivo dele estar se forçando a fazer toda essa atuação ruim e seu amigo conta que isso é coisa de adultos, por isso ela não deve se meter. Nisso Rick questiona se ele não pretende assistir do camarote e o rapaz explica que por ser uma luta entre seu irmão e sua noiva é melhor que assista de perto. Então vemos Jake vindo no corredor após uma noite de bebedeira e acaba se encontrando com Angélica, que diz ser sua oponente para aquele dia. Nisso ele se recorda se tratar da noiva de seu irmão, que já lhe avisara para não bater na cara dela para não estragar visualmente o casamento. Então ela questiona por quanto tempo ele vai manter essa pose de vencedor, estando determinada a lhe mostrar o resultado de seu trabalho duro. Mas Jake desconhece o significado disso, pois enquanto ela treina com uma trupe de circo ele gasta todo o dinheiro de seu pai com diversão e mesmo assim é muito mais forte que ela. O que deixa Angélica incrédula, pois é impossível alguém viver uma vida de farra e ainda ter um corpo daquela forma. No entanto, Jake afirma que é a mais pura verdade e Amanda não ficar em seu caminho, lhe avisando ao sair que terá cuidado para não bater em sua barriga para que possa carregar os filhos de Snap, deixando Angélica morrendo de raiva. Já na arena o combate se inicia e Angélica faz a primeira investida, se deparando com uma forte barreira. Nisso se esquiva de um golpe e ataca novamente sem sucesso. Então pega distância e, percebendo que ataques comuns não irão funcionar, decide desfazer sua magia de fortalecimento, deixando todos em choque. Nisso Reanete torce para a garota enquanto ela conjura um fluxo mágico unindo ao seu passo instantâneo e parte para cima de Jake, conseguindo executar um corte que deixa todos em choque e avisa que para ele não a chamar mais de fraca. Nisso Snap fica em choque, já que nem mesmo a espada mais afiada consegue arranhar o corpo de Jake e agora possui um corte feito com maestria. E Rick o manda não subestimar sua amiga, pois aquela é uma das técnicas de controle corporal ensinadas por Reanete, que deixou a garota muito surpresa na demonstração, explicando chamar essa técnica de corte sem fio e pretendem fazer com que ela aprenda, pois apesar do que a cavaleira pensa, aprender essa técnica não é impossível. E até mesmo Rick
Rick consegue executar embora não consiga atingir esse nível de precisão. Ele conta que o truque para executar é apenas sentir o vento balançando bem na ponta. Angélica ouve aquilo pasma percebendo que realmente pode aprender aquilo e desde aquele dia praticou incessantemente por vontade própria. Desse modo incorporou a sua técnica de fluxo de mana e reflexão reversa reinventando o seu próprio estilo, ocasionando na criação de uma nova técnica que libera energia mágica armazenada no próprio corpo na forma de uma pequena explosão curta e mais poderosa que o normal. No entanto, executar tal técnica exige muito do corpo, mas após superar um mês de um treinamento infernal essa dificuldade já não representava nada para ela. E além disso, foi de vital importância que ela ganhasse mais velocidade para usar a técnica corte de fio usando o passo instantâneo, se tornando a única pessoa a executar o movimento dessa maneira. Então ela efetua mais um golpe deixando o Jade irritado que tenta atacá-la obstruindo sua visão, mas ela consegue se esquivar no último momento aproveitando para contra-atacar. Porém Jade parece não ter sofrido grandes danos e volta a obstruir a visão da cavaleira que tenta atacar, mas dessa vez o Dragonídeo surge em suas costas a jogando contra a parede. E se desculpa com o Snap pelo que irá fazer, pois ela o deixou irritado e agora não vai mais se segurar. Porém Angélica o acha um idiota e tenta atacar com seu passo instantâneo, porém jogada longe, e ao tentar novamente Jade copia sua técnica após ver apenas algumas vezes e a joga novamente contra a parede, se divertindo em esmagar alguém que considera um lixo. Ao ver Rick preocupado com sua amiga Snap, ele explica sobre a força de Jade que ele descobriu em sua época quando ainda era um pugilista famoso. Seu irmão mais novo tinha apenas 8 anos quando entrou no ginásio e em sua luta Jade bateu com tanta força que Snap nem mais conseguia permanecer de pé. Por causa disso decidiu se aposentar, pois Jade é um prodígio nascido para o combate, algo que só pode ser equiparado com um verdadeiro monstro. Nisso Jade diz não importar quantos anos um lixo como ela treine, é apenas isso que consegue fazer, por isso ela deveria odiar os seus pais por não terem lhe passado nenhum talento. Então se lembra que eles já são falecidos, rindo da garota vendo que assim como ela eles também eram lixos. Enquanto isso Snap comenta sobre a suspeita de Angélica sobre ele estar arranjando as lutas, mas a verdade é que não precisa usar esse tipo de truque. E revela que o fato de um competidor desconhecido ganhar o torneio é algo que ninguém imaginaria, por isso dada uma possibilidade tão alta fez uma aposta substancial em Jade para vencer o torneio. Enquanto isso Jade continua golpeando incessantemente, mandando a garota lhe mostrar o resultado de seu treinamento, deixando todos em choque com tamanha demonstração de poder e preocupados com Angélica que ainda não desistiu da luta, o que acaba deixando Jade mais irritado, querendo ver a garota perder completamente seu espírito de luta para que todos entendam que não importa quanto tempo um lixo treine, nunca poderão superar alguém que já nasceu com um dom natural. Nisso Angélica pensa em tudo que já passou, criando forças para desferir um último golpe, pois sua balança ainda está pendendo para o lado de seu coração, por isso não pode desistir. Mas de nada adianta contra a força titânica de Jade, que decide acabar com seu sofrimento, porém no último instante é atingido por um sapato que lhe faz errar o alvo. Ao verem a garota desvanecida no chão, Jade é declarado vencedor, enquanto tudo que o Dragonídeo consegue pensar é em quem atirou aquele sapato, dirigindo seu olhar para Rick que está furioso. Já no corredor ele atira o sapato de volta a Rick, estando muito furioso por ele ter lhe impedido de finalizar sua presa, então decide acabar com ele, mas acaba errando. E Rick o manda se acalmar, pois irá fazê-lo voar na frente de todos os espectadores. No dia seguinte Rick vence uma luta e vai visitar sua amiga, sendo informado na porta que o tratamento dela vai demorar mais que o esperado devido à gravidade dos ferimentos, no entanto não corre risco de vida. Nisso Rick deseja que ela fique bem, logo vendo que ela está assim por nunca ter desistido de seus sonhos e por causa desse objetivo aceitou se submeter àquele treinamento rigoroso, e acha que ela deve estar se sentindo muito frustrada agora. Enquanto isso os combates continuam e Kervin acaba levando um golpe, mas logo em seguida derrota sua oponente. Já o Orc vence a luta num piscar de olhos. Dessa maneira os 4 semifinalistas são decididos. Então Rick vai treinar com algumas pedras, se recordando de momentos mais cedo quando se deparou com Angélica, ficando muito feliz por ela estar bem e Amanda não se esforçar muito, já que as pessoas costumam esquecer que apesar da magia curar o corpo ainda precisa de tempo para recobrar as forças. Mas antes que parta sua amiga se desculpa por ter lhe feito perder tempo treinando uma sem talento que nem ela, que sequer foi capaz de vencer uma luta mesmo após tanto treino, e conta ter abandonado seu papel de mulher nobre apenas para poder seguir seus próprios sonhos e queria provar isso, mas agora parece que não é capaz afinal, e acha que talvez casar com Snap não seja tão ruim no fim das contas. Nisso Rick se desculpa também, dizendo ser o culpado por isso, já que não conseguiu notar a verdadeira força de Jade antes da luta, mas Amanda prestar atenção na luta que irá se seguir, pois irá mostrar o que ela vai conseguir com seu treino. Logo após todos vão ao estádio ansiosos pelo embate de forças colossais que irá se suceder, enquanto Jade observa Angélica viva e decide se desculpar
por não tê-la finalizado rapidamente, pois agora ela terá que viver uma vida atormentada pela sua falta de talento. Então Rick lhe dá um golpe que põe Jade de joelhos enquanto comenta o fato de que o golpe de uma pessoa comum é capaz de deixar um prodígio de joelhos. Nisso Jade o manda deixar de ficar convencido por ter acertado um golpe e tenta atacar, mas Rick apenas lhe dá uma palmada no corpo super eficiente que deixa Angélica impressionada ao ver que um golpe tão simples funcionou. Enquanto seus amigos explicam que Rick sequer usou força, sendo essa uma de suas técnicas de controle corporal, que consiste em realizar um ataque penetrante que redireciona a força do golpe para o interior do corpo. Ao ver a força de seu oponente, Jade decide usar uma magia própria dos Dragonídeos que fortalece seu corpo e parte para cima de Rick, que tenta fugir o mais rápido que pode enquanto Jade se diverte notando ser mais forte e rápido que o rapaz. Ao observar aquela magia, Brogon nota um alto consumo de mana, o que Snap confirma, revelando que seu irmão nunca treinou sua capacidade mágica, sendo a mesma desde que ele nasceu. E Rick comenta sobre o fato dele sempre ter tido problemas por causa de sua capacidade mágica limitada, e Jade o manda reclamar com os lixos que o geraram. Então Rick parte para cima e tenta aplicar aquele golpe novamente, porém Jade transforma seus músculos em puro ferro, aproveitando para revidar, jogando Rick longe, e reclama do fato da plateia estar calada, notando que ver um prodígio derrotando um fracassado não deve ser emocionante, já que todos sabem como vai acabar. Nisso Snap lamenta como vai acabar, mas já era esperado diante da força imparável que a Jade, mas Brogon discorda do ponto de vista do rapaz, pois para Rick a única coisa que importa é como Angélica está vendo aquele combate. Então Jade ataca novamente e já começa a demonstrar os sinais de desgaste, ficando impressionado ao ver que Rick sequer demonstra danos. Nisso Reanete explica ser por causa de uma de suas técnicas de controle corporal chamada golpes fluidos, que dispersa a energia dos golpes dentro de seu corpo, fazendo com que Rick não receba danos, o que deixa Jade com raiva, achando que o rapaz está lhe menosprezando ao não lutar com sua força máxima. Mas Rick explica ter restringido suas habilidades para se igualarem ao nível de Angélica e vai lutar ao máximo com isso. Angélica fica em choque enquanto Brogon lhe conta que nessa luta a vitória não é importante para Rick, ele apenas quer lhe mostrar o seu próprio potencial, por isso ela deve considerar essa luta como uma espécie de revanche virtual. Nisso Jade jura que irá esmagar seu oponente, e Rick o manda pensar com calma em como irá usar a força que lhe resta, porém Jade não liga, avançando com seu corpo de ferro. Mas Rick o derruba facilmente, pois por estar muito cansado sua magia já está bastante enfraquecida. Aproveitando para comentar que Jade sequer sabe como sua magia ficou tão fraca, afinal por ser um prodígio nunca treinou até ficar exausto. Ao ver aquilo, Snap fica surpreso vendo que Rick possui habilidades que excedem os talentos de Jade, mas o pessoal discorda, afinal Rick é apenas o mais medíocre dos medíocres e sequer possui um pouco de talento, pois como começou a treinar depois do tempo limite para desenvolver sua reserva mágica, pode-se dizer que ele está abaixo do medíocre, o que deixa Snap em choque sem entender como ele está sendo capaz de ganhar de Jade, mas Brogon acha que Angélica vai ser capaz de entender. Nisso Rick conta que por Jade nunca ter ficado exausto também não sabe como agir nessa situação, pois somente aqueles que se esforçam até a fadiga e continuam se esforçando conseguem atingir a verdadeira força. Jade o acha um idiota e tenta atacar, mas é rapidamente repelido, enquanto Rick segue dizendo que apesar do rapaz ser um prodígio ainda está no nível 1, pois os verdadeiros prodígios aprimoram as habilidades com as quais nasceram até o limite, comparado aos prodígios que conhece Jade não é nada. Por isso mesmo que Jade se acha o mais forte do mundo, apenas teve a sorte de se deparar com oponentes que consegue derrotar. Ao ouvir aquilo, Jade fica irado e usa uma magia de fortalecimento que o transforma num enormossauro, que deixa Angélica espantada, enquanto Snap explica que seu irmão invocou o sangue antigo que todo dragonídeo carrega de suas origens dos dragões ancestrais. Nisso ele joga Rick longe, destruindo a parede, mas ele logo volta atacando, porém sem efeito, e nota que os ataques do rapaz se tornaram mais rápido, percebendo agora que não é capaz de vencê-lo. Por isso sabe agora que Angélica no nível atual não seria capaz de vencê-lo, mas isso não significa que ela nunca conseguiria, e é para isso que ela deve treinar até não aguentar mais. Então decide atacar, mostrando que potencial a garota pode atingir se continuar treinando por 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano. Nisso ela percebe que seu passo instantâneo nem se compara à velocidade que Rick está usando, e entende que se continuar nesse treinamento infernal por 1 ano chegará nesse nível de poder que supera a de um prodígio. Então Rick segue explicando que o trabalho duro comum não pode superar um prodígio, por isso é necessário loucura para continuar exercendo um esforço extraordinário em um treino que excede os limites do corpo. Mesmo sabendo que vai perder mês após mês, mas após 1 ano chegará nesse resultado, por isso pergunta a Angélica para qual lado está sua balança. Ela acha aquela pergunta muito tola, pois nasceu com uma balança que apenas pende para um lado. Então Rick derruba Jade e o manda lutar com tudo que tem, mais Jade o acha muito idiota, se acha que vai ganhar, então
obstrui sua visão enquanto Rick se concentra para usar o golpe ensinado por Reanete. No entanto, não funciona tão bem quanto gostaria, já que Reanete consegue cortar tudo ao meio. Mesmo assim, foi um golpe eficaz que derrota a Jeter, deixando Angélica feliz ao ver o nível em que é capaz de chegar. Então todos aplaudem Rick pela vitória. Enquanto isso, Angélica lhe agradece e jura que irá lhe mostrar que pode chegar nesse nível treinando por 1 ano e um dia irá alcançá-lo. E ao ver Snap, nota que o rapaz permanece calmo, o que ele confirma, pois apesar de ser triste perder, no fundo ele sente que sempre quis ver Jeter ser contrariado por ele ter destruído sua vida de pugilista. E apesar de ter perdido bastante coisa, agora não se sente mal com isso, embora seja uma pena que não possa mais se casar com a garota agora que não tem mais como reunir o dinheiro para honrar o noivado. E a garota se gaba porque agora ele não vai mais poder entrar para a nobreza. Nisso ele vai embora se lamentando porque a ideia de se casar com uma moça tão adorável era algo que o deixou realmente ansioso. Já em outro lugar, Kervin está esperando por sua luta enquanto seu amigo lhe deseja sorte, mandando dar o melhor de si. Então fica frente a frente com o orc, notando a aura esmagadora do ser que não deixa nenhuma abertura em sua pose. Nisso a batalha se inicia e Kervin decide testar alguns golpes para saber a resistência do orc, que não se abala e com um simples movimento levanta uma imensa nuvem de poeira. Ao ver aquilo, Kervin fica honrado em poder lutar contra alguém tão forte. Porém, nesse momento, Jeter parece ensandecido devido ao efeito do sangue de dragão ativado por sua habilidade, que agora o faz atacar tudo e todos. Então Kervin chama sua atenção por estar atrapalhando sua luta, o que faz Jeter saltar em sua direção, mas Kervin para seu golpe, notando ser mais pesado do que pensara, mas ainda não é um problema. Então desfere um golpe que faz Jeter voar longe, deixando Rick impressionado ao vê-lo derrotar Jeter tão facilmente. Reanete cogita que ele possa já ter pisado nos domínios dos Rank S em algum momento. Afinal, Jeter tem o nível de um Rank A e para derrotá-lo assim seria necessário ter um nível muito superior. Nisso a narradora anuncia que devido ao incidente remarcarão a luta para o dia seguinte para que possam tratar todos, o que deixa Kervin decepcionado, já que estava tão contente com essa luta, mas Drogon duvida, notando a incerteza nos punhos do rapaz. Mais tarde todos vão comer e notando a ausência de Rick, Reanete conta a Angélica que Rick saiu correndo para um território vizinho que fica a 700 quilômetros e a garota tenta não se impressionar com isso. Nisso, no meio do caminho, Rick encontra uma montanha que por algum motivo que nunca iremos saber lhe faz se lembrar de Reanete. Então houve um imenso barulho, descobrindo ter sido causado por Kervin, que fica decepcionado ao ver mais alguém naquele lugar tão isolado que sempre usou para treinar, por ninguém ir te atrapalhar. Nisso Rick questiona se está tudo bem treinar pesado pouco antes de lutar, pois pode acabar sobrecarregando o corpo. Mas Kervin não liga e decide fazer dele seu parceiro de treino para que possa extravasar toda a energia que está sentindo, e vendo que o rapaz luta bem, Rick decide usar mais força e desfere um golpe potente que Kervin bloqueia por pouco, deixando Rick impressionado, mas se questiona o motivo dele ter sido acertado pelos outros lutadores, sendo que consegue desviar de um golpe tão rápido como esse. Então Kervin decide lhe contar a verdade, vendo que o rapaz é muito forte e irá entendê-lo, e explica que como cresceu nas favelas sempre acabava lutando com os outros, mas chegou um ponto em que não podia mais chamar aquilo de briga, já que sempre vencia. Por isso decidiu ir para Eractopia e no começo foi divertido, mas depois de um tempo ele passou a ganhar todos os torneios em que entrava. Mas não importava desde que seu chefe estivesse feliz, então focou todo o seu empenho em ficar mais forte, já que as lutas não lhe davam mais adrenalina. Então certo dia ouviu uma conversa de um agente avisando que cada vez menos gente aparecia nos torneios, já que saber que Kervin sempre ganha deixava as lutas monótonas e se continuarem desse jeito a academia irá falir. Mas o velhinho nunca se importou com isso, pois seu sonho é o de criar o melhor pugilista do mundo e não se importa de ir à falência para alcançar esse objetivo. Por isso no torneio seguinte Kervin se deixou ser acertado por um golpe que considerava muito lento, mas ao ouvir o público eufórico decidiu que isso era o certo a se fazer. Desde então tem lutado com dias bons e ruins para deixar o público animado, por isso não consegue mais levar lutas a sério. Ao ouvir toda a história, Rick acha que os mais fortes realmente sofrem, mas avisa que o pugilista não poderá levar a luta do dia seguinte na brincadeira e vai embora, deixando Kervin com seus pensamentos. No dia seguinte todos se reúnem entusiasmados para ver a luta, e dessa vez uma barreira mágica foi colocada no local para que todos possam assistir o combate sem preocupações. Então a luta começa. Kervin já chega usando seu ataque especial presa rolante, deixando Angélica impressionada ao ver a velocidade do rapaz. Nisso Drogon revida e Kervin se afasta feliz em ver a força monstruosa de seu oponente. No entanto, Drogon comenta sobre o fato de Kervin não ter mudado nada desde o dia anterior e na verdade está sentindo como se o rapaz estivesse facilitando a luta, o que leva Kervin a questionar se Rick teria contado algo. Então Drogon segue dizendo ter ouvido falar que o campeão é um pugilista profissional, o que o leva a crer que Kervin está limitando sua força pelo bem do espetáculo.
espetáculo. Nisso o rapaz confirma e diz reconhecer a força monstruosa de Brogon, mas se ele lutar a sério tudo o que fez até hoje será exposto, mas mesmo assim acha nojento sua própria atitude de enganar seu público. Porém Brogon acha correto que ele esteja preocupado com seu público em primeiro lugar, então decide entrar no jogo e conta que só usará 2 dedos nesse combate, usando apenas a força necessária para esse combate. E além disso também não dará um passo sequer. Kervin acha aquilo uma brincadeira e parte para cima, porém o orc consegue bloquear cada golpe para o golpe especial de Kervin, o arremessando contra o chão e tenta aplicar um golpe brutal. E ao se esquivar, Kervin entende que o plano do orc é apenas pressioná-lo o suficiente para que aquilo pareça uma boa luta, o que lhe faz se questionar sobre o que fará agora, pois essa pode ser sua última chance de lutar contra um oponente tão forte. Não gostaria de ficar limitando sua força nesse combate, mas ao mesmo tempo não pode decepcionar seu público. Nisso seu chefe lhe grita mandando parar de brincar, pois já percebeu há muito tempo que ele não estava lutando a sério nos outros combates, e manda que use toda a sua força, pois seu sonho é treinar o maior pugilista do mundo e não se importa caso sua academia venha a falir. Ao ouvir isso, Kervin fica animado sabendo que agora vai poder lutar com tudo e avisa que agora não é necessário mais atuar, então desfere um golpe poderoso que Brogon barra, deixando Kervin animado ao ver o orc usando todos os 5 dedos. Mas o orc apenas diz estar bloqueando usando a força apropriada para o combate, deixando todos em choque ao ver a cena que se desenrola com Kervin desferindo vários golpes consecutivos que criam uma abertura na guarda de seu oponente. Então tenta aproveitar esse momento, mas acaba sendo jogado longe, tendo que usar o corpo de ferro para não sofrer danos. Ao ver aquilo, a plateia percebe o quão incrível Kervin é, notando que esse tempo todo nas outras lutas ele esteve fingindo, mas agora Kervin sabe que não tem mais volta, por isso vai usar tudo que tem. Então conjura uma magia que invoca uma onda de chamas, enquanto Angélica se lembra que o povo cão não é muito bom com magias compostas. E Rick acha que ele deve ter treinado durante anos, superando todos os limites de seu corpo para alcançar esse nível. Algo que só pode ser classificado como um verdadeiro prodígio, tão forte quanto seus mestres. E enquanto Brogon se protege das chamas, o chefe nota que Kervin é ainda mais forte do que ele imaginava. Então o pugilista avança com o passo instantâneo, conjurando uma magia de 7ª natureza composta que prende o orc. E usa esse tempo que ganhou para conjurar uma magia de 8ª natureza composta, deixando todos em choque ao ver surgir no céu um grande meteoro de proporções épicas. O que deixa Rick desesperado ao ver que o campeão é realmente muito mais forte do que ele esperava, o que significa que agora o seu mestre irá deixar de pegar leve. Nisso o orc se solta e devolve o meteoro pro céu, criando uma onda de devastação que deixa Angélica pasma vendo que o homem acabou com uma magia de 8ª natureza apenas usando a força bruta. E ele segue contando ter aceitado as convicções de seu oponente de querer usar todas as suas forças para lutar até o limite do absoluto, por isso também irá responder com suas próprias convicções. Ao ver aquele sinal chamado um quarto de provação, Reanete explica ser uma tradição dos orcs, que significa que irão abdicar de qualquer forma de evasão e defesa para simplesmente trocar em golpes. Nisso Brogon avança, causando uma sensação terrível em Kervin, que nunca sentirá algo tão apavorante em toda a sua vida. Então se esquiva por muito pouco de um golpe cuja apenas a onda de choque já fora o suficiente para jogá-lo contra a parede. Nisso o orc continua avançando enquanto Kervin tenta usar de todas as magias disponíveis, porém Brogon permanece inabalável como uma montanha em meio à tempestade, e após lançar tantos feitiços a exaustão de Kervin já se torna evidente. Então toma um golpe que teria destruído completamente qualquer outro lutador, mas Rick explica que no último segundo o rapaz usou várias habilidades para suavizar o impacto. Mas mesmo assim sente como se cada órgão seu tivesse sido esmagado, e apesar de Brogon possuir uma força imensurável, Kervin sabe que não pode desistir, pois essa era a luta que tanto buscou, por isso mesmo que não possua mais magia alguma sobrando, ainda tem a força de seus músculos para atacar. No entanto, nesse estado seus músculos também já estão fadigados, o fazendo cair enquanto fica surpreso em saber que realmente existem caras tão fortes assim no mundo. Então todos clamam por seu nome, lhe dando forças para continuar. Um som que preenche seu coração de alegria e emoção, lhe fazendo se erguer novamente, concentrando toda a força de seu espírito em um último ataque impressionante que ilumina todo o estádio com suas chamas. Nisso Brogon o parabeniza pelo excelente golpe e pergunta se ele usou tudo que tinha, o que Kervin confirma tendo sido essa sua luta mais divertida. Ao saber disso, Brogon decide lhe conceder seu maior respeito por aquela magnífica luta, derrotando Kervin com um socão. E o chefe reflete que ainda há um longo caminho a percorrer para Kervin se tornar o mais forte da história, mas com certeza ele já é o pugilista mais forte da história.